Fala aí, gente. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, sei lá, a hora que você vai ver ou escutar, né, o nosso podcast. A gente está muito feliz de poder receber você aqui com a gente, né? Você sabe que numa conversa, às vezes não é pessoalmente, mas você está fazendo parte da conversa e a gente se sente muito feliz de poder estar abençoando você com assuntos muito relevantes dessa atualidade, né? E que traz um crescimento para ambos as pessoas, tanto você que ouve, como nós aqui, quando a gente conversa. E a gente tá muito feliz mesmo por poder receber amigos aqui, né? Tô com o Dodô, meu filhão, né? E o Emerson, amigo meu, desde os meus 14, 15 anos, né? Tamo velho. Tamo velho, né? Então vai ser muito bom. E antes de a gente começar, né? Já vamos fazer uma oração. Não. Mas eu quero que vocês se apresentem aí. Começa aí com você, Douglas. Legal. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Douglas Vieira, tenho 23 anos, quase 24, e sou casado, minha esposa, Neilane, maravilhosa. Atualmente sou pastor de adolescentes na Igreja Verbo da Vida aqui de Caxias, formado no Rema, né? Essa escola maravilhosa que mudou a minha vida. E fui discipulado muitos anos pela vida do Josias, que ao longo de alguns anos foi me moldando e abrindo os meus olhos para esse reino que a gente vive, que é o reino de Deus. Quer que eu comece a minha história ou posso passar? Não, eu passo outro depois nós vamos contando a história. Fala aí, Emerson. Então eu sou o Emerson, né? Como diz os pessoal dos youtubers, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu estou ali na Assembleia de Deus, a gente está liderando junto com a coordenação dos adolescentes, né? O geral. E a gente está também ali como professor da matriz, né? Dos adolescentes. Uma coisa que eu gosto muito, já faz anos que eu trabalho com adolescentes. E também a gente está liderando, no momento, o Escola da Vida, né? Que é um projeto interdenominacional que a gente vai nas escolas, né? Levar a palavra de Deus, levar palestras, enfim, levar o amor de Deus, né? Para os adolescentes, para os professores, enfim. Então, a gente já tem aí uma certa trajetória, né? O Dodô falou de idade, né? Não precisava, né? Mas eu tenho 35 anos também, sou casado com a minha esposa maravilhosa, que tá lá em casa, vai estar ouvindo depois. 35 já, Já sou um senhor de meia idade, né? Dá uma pedalada, É difícil, né? Mas, enfim, é isso aí. Gente, então, a gente tá aqui com esses dois amigos, né? E hoje a gente vai falar sobre a geração Z, né? E, cara, tô com dois líderes, pastores de adolescentes. E a gente sabe que dentro do Mergulhados tem adolescentes que participam também, tem pais de adolescentes que estão ali, né? Tem jovens que já agora já têm filhos, né? Então vão ter que passar por essa geração e eles vão passar uma outra ainda, nem vai ser a geração Z, vai ser uma outra que vai ser pior, que nem diz outro, né? Mas vai ser assim de momentos que você vai ter que ter muito tempo com o filho, né? Então a gente quer papear aí, né? Ter esse papo sobre essa geração Z aí e no decorrer da nossa conversa você vai descobrindo o que é geração Z, mas eu vou deixar só assim, geração Z. Mas antes de a gente começar, eu quero saber a história de vocês, né? Que vocês contem a história de vocês. Todo mundo passou pela adolescência, uma fase deliciosa, né? Cheio de altos e baixos, mas uma fase muito de Deus, né? E uma fase que o Jesus passou e assim por diante. Começa aí, Emerson. Conta a tua história, cara. Então, né, como já faz muito tempo, né? Vamos ver se a gente se lembra. Então, a minha adolescência eu passei quando meu pai era pastor ali na Assembleia de Deus, ficou 6, 7 anos pastoreando ali no Pioneiro, então pegou bem na época da minha adolescência, né? E então eu tenho um irmão gêmeo, né? Então nós estávamos em dupla, né? Indo pra lá e pra cá. A minha adolescência, com 9 anos, na verdade, eu comecei a aprender música. Meio sem vontade, assim, daí o pai vai aprender música, vai fazer alguma coisa da vida. Aí com 11 anos eu e o meu irmão, a gente começou a tocar, sabe? Então bem novo, né? Hoje em dia pensando, cara, era uma criança. E eu acho que isso foi bom, assim, pra mim, me ajudar, né? Ter alguma coisa pra fazer também na igreja, né? Mas é aquela coisa, né? Filho de crente, assim, não é crente, né? Tem que ser crente, né? É isso aí. Aí, graças a Deus, na minha adolescência ali, a gente... Depois entrou vocês, a gente tinha uma galera legal, que a gente tava sempre junto, eu acho que isso é muito importante, né? Muito. Os adolescentes estar na igreja, mas eles também se sentir pertencente àquele grupo. Isso aí. E graças a Deus a gente começou, né, brincando, estando junto, aí começou o congresso, aí as coisas começaram a acontecer. E a gente começou a se reunir para comer, como sempre, né?
mas depois se reunir para orar, né? Foi muito de Deus. Muito bom. Então, assim, a minha adolescência, graças a Deus, eu passei na igreja, né? Tipo, eu não saí, né? Não saí da igreja. É claro que a gente vai passando por várias fases, né? Mas uma coisa, assim, que eu tenho pra mim, assim, como um cristão que nunca saiu da igreja, né? Claro que às vezes a gente deu uma enfraquecida e tal, mas eu consigo olhar hoje, né? Sendo um líder, um professor de adolescentes, olhar para aquele adolescente, né? Da idade que eu tinha e de alguma certa forma, tipo, poder dizer, o que eu fiz pra mim continuar. Né? Quais são os passos que eu fiz? Então a gente vai discorrendo, né? Claro que a minha adolescência era diferente da de agora, que a gente vai falar ali na frente. Mas assim que eu queria colocar de introdução é isso, né? Graças a Deus estive sempre na igreja ali, ajudando o pai, junto com o meu irmão. E aí a gente vai discorrendo aí ao longo do caminho. Fala, Dodds. Até meus 12, 13 anos ali, eu fui uma criança agnóstica, assim, sabe? Tipo, eu acreditava que Deus era alguém, que ele podia realmente mudar a minha vida, mas eu não... Tipo, não tô nem aí. Quero viver minha vida. E aí ficava com as gurias e tocava na igreja. E era aquela vida, assim, sabe? Porque eu não era de uma igreja que tinha esse contexto de temor de Deus, né? Então, eu não vi esse exemplo na juventude e pra mim tanto faz, cara. Eu quero viver. E aí, com meus 13 anos, 12 para 13 anos ali, todos os meus amigos, né, começaram a receber o batismo com o Espírito Santo. E daí a gente tocava, a gente tinha uma banda muito massa, e nesse meio tempo entrou na nossa vida um pastor, o pastor Thiago Oliveira. E aí entrou na nossa vida e começou a falar muito, mas muito sobre aquela ideia de, cara, nós temos que ser loucos por Jesus, porque Jesus morreu, né, por nossa vida, e a gente precisa disso. E eu disse, cara, mas que nóia desse louco, né? Deixa eu tocar aqui, só me ensina a tocar. E aí começou a ensinar a gente e tal. E todos os meus amigos começaram a receber o batismo. Pessoas, amigos novos foram chegando, se tornando irmãos mesmo, de sangue, assim, aquele negócio de, cara, onde tu for eu vou. E aí eu disse, Deus, todo mundo recebeu, menos eu. E aí, vamos ver o que vai rolar. E aí a vida começou a discorrer, aí a gente foi num retiro, me lembro até hoje. O retiro aconteceu no mesmo final de semana do acidente da Boate Kiss, então por isso que me marcou muito. E eu vivi, assim, muito tempo não acreditando que Deus tinha algo pra mim, sabe? Não acreditando que Ele tinha algo pra mim viver. Então eu vivia, tipo, vou tocar bateria e era isso aí minha vida, tá legal. E aí naquele final de semana, no domingo de manhã, a pastora Iracema começou, assim, o culto e tal, e ela já veio com a notícia. Gente, nós tivemos uma triste notícia, aí falou 200 e poucas mortes confirmadas. E aquilo foi um choque na minha vida. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo, eu tenho um plano pra ti. E daí eu disse, tá bom, mas então tá de boa. Eu só quero viver a longo prazo isso. Novo, com 12 anos. E aí, depois teve um momento de oração e começou a tocar a música do Ele Me Ama, né? André, Diante do Trono. Meu Deus. Aí eu me lembro que ela orou por mim e daí eu me lembro que eu acordei um tempo, assim, depois, no outro lado do auditório, totalmente deslocado de onde eu tava, chorando e não parava um minuto de falar em línguas. E daí me chamaram, vamos almoçar. Eu disse, tá, vamos. E eu me lembro que eu almoçando, às vezes a língua meio que dava blá, 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 e eu comendo, comendo. Porque foi algo muito intenso. O Espírito Santo viu a necessidade que tinha no meu coração de eu ter um encontro real. Porque se fosse porque se eu quisesse algo mais ou menos, hoje com certeza eu não teria vivido aquela experiência. E a partir dali foi uma carreira, assim, de ascensão realmente no ministério. Aí comecei a me desenvolver no dom profético, né? Então comecei a ter visões, comecei a ter palavra de conhecimento, sabedoria, tudo isso muito novo. E nessa época não tinha uma instrução assim ao certo. Então eu chegava pro cara e eu dizia, cara, Deus tá mandando te dizer. E o cara dizia, não foi Deus. E daí eu sei que foi Deus. Ele, não, mas não é Deus. Só que era Deus, mas ele não entendia, né? Então foi uma coisa que eu tive que aprender meio sozinho, assim. Aí, mais ou menos com uns 16 anos, eu te conheci, né? Queridão, vai ter um galardão muito grande no céu. Deus livre. E galardão? E aí, Jesus amado. E aí, naquela época, a gente era muito viradaço, Sabe, né, assim. Jesus? Meu Deus. Mas a gente queria muito de Deus, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não conseguia viver entregue pra Ele. E aí, me lembro até hoje que o José estava pregando um domingo, assim, falou sobre pornografia. E eu disse, meu Deus, cara. Ele também tem o mesmo problema que eu. Achei que eu tava sozinho. E aí lembra, né, que eu cheguei pra ti, eu disse, cara, como é que tu enfrenta isso? E daí ele bem sério. Porque eu tenho um tablet e um iPhone, né, daí eles não deixam acessar esse tipo de coisa. Daí eu, mas como é que eu vou comprar isso aí, né? Daí ele disse, não, mas o primeiro passo é tu criar vergonha na cara e parar de fazer essas coisas, né? E a partir dali, tamo aí até hoje, né?
Ao longo do podcast a gente vai conversar com o Nendes Emerson. Bom, eu vou contar também um pouquinho, né? Filho de pastor a vida toda, né? Sempre tive na igreja, mas ao mesmo tempo não tive, né? Estava de corpo, mas não estava de espírito. Então, aí tive o mesmo encontro com Deus, foi com meus 14, 15 anos ali, 15 para 16 anos. Tive encontro mesmo com Deus, né? Então, a minha adolescência sempre foi muito assim, um adolescente introspectivo, quieto, sempre se sentia muito triste, rejeitado às vezes, não pelos pais, mas pelas pessoas. Aí eu consegui me destacar porque eu jogava bem bola. Daí era aquela coisa, eu chegava na escola eu não conseguia falar nada, eu só tava quando tivesse a educação física, né? Daí ali eu ia me mostrar. Daí eu me soltava, né? Daí depois os guris vinham conversar, né? Se eu não soubesse isso, eu tava morto, né? Aí, com uns 15 anos ali, a gente se conheceu e tal. Daí o pai foi lá pro Pioneiro, daí eu conheci o Emerson. Aí o batismo do Espírito Santo nós recebemos junto, um do lado do outro. Né? Que legal. Eles estavam abraçados, né? Nós tava abraçados. Acabou, era um congresso lá, e eu tava levando umas bandeiras, e aquelas bandeiras assim, ó, e tava quase caindo aquelas bandeiras, cara. As meninas já estavam lá em Nárnia, né? As gurias estavam... Nossa, tava doida, né? E eu chorava, e eu não tinha recebido o batismo, né? Aí quando eu cheguei, aí tava um pastor tava orando lá, tava um grupo de jovens e adolescentes assim, estavam tudo abraçado, né? Aí eu chorava. Aí eu cheguei e o Emerson assim, e eu abracei o Emerson. Quando eu abracei o Emerson, bem na hora, o irmão tava com a mão assim no peito dele e falando pra ele receber assim, ele começou a falar ali, daqui a pouco ele botou a mão no lado assim, e eu enlouqueceu a noite inteira, cara. Nossa, não paramos mais, né? Então foi muito legal o nosso crescimento junto, tanto eu, o Emerson, o irmão dele, o Elon. Tem uma galera ali, galera ali, que tem o Júnior também, que agora tá no Pastor, né? Do Fome de Amor. Legal. E foi muito massa, assim. Daí ali a gente começou a se destacar, a gente começou a buscar Deus, a ir pra monte. E na adolescência, né? Nós queríamos fritar, né? Era o nosso negócio. Jogar videogame, vamos jogar videogame. Agora chega de jogar videogame. Vamos orar. A gente tinha parte de comer, parte de brincar, parte de assistir pregação, né? Sim, tinha uma época. E depois ia pra oração. Mas Então, é uma coisa que hoje em dia... Assistindo DVD na fita? DVD na fita. DVD, Nós mais Gideões. Olha aí, ó. Buscava lá, cara. E ainda se emprestava. Se emprestava. Comprava os DVD, depois ia um fazendo cópia pro outro. Legal. Era muito bom. E aí a gente foi crescendo. E tamo aí, né? Mas foi um tempo assim muito bom, mas foi tempo também de tristezas, né? Teve dificuldades, e eu acho que é sobre isso mesmo agora. Vamos passar quais foram as dificuldades assim de vocês, que vocês perceberam assim, as maiores dificuldades que tiveram na adolescência. Tu, Emerson. Eu olhando agora, né? Tipo, vendo hoje, por exemplo, como que vamos botar no sentido geral, como a igreja. Ainda tem umas que estão um pouquinho atrasadas, mas a igreja hoje em dia, por exemplo, já tem um departamento para adolescente já. Na minha época não tinha, né? Eu com 13 anos eu já fui pro grupo de jovens. Era tudo junto. Ainda que eu fui, né? Tipo, eu tava pensando, meu irmão, a gente foi já com 13, 14. A gente já foi no primeiro retiro, pra mim. Eu sou muito fã de retiro, porque eu sei como me marcou, né? Você falou, né, de um retiro, como te marcou. Porque o retiro é uma loucura, né? Porque ele junta tudo. Ele junta a parte espiritual, a comunhão. Então é incrível, né? Tipo, as memórias que tu tem. Então, quando eu fui num retiro, assim, tive um baque, né? No bom sentido. E aí tu quer continuar porque tu recebeu algo lá, né? E também tu quer continuar porque tu quer rever a galera que tu viu lá. Então, tipo, tudo isso ajuda, né? Me ajudou muito. E eu fico vendo, né? Que a gente vai falar um pouco depois das gerações. Talvez, graças a Deus, naquela época não era tão necessário como hoje. Hoje, as gerações de agora, se não fazer algo pra eles, eles se perdem, né? Então, assim, é um desafio. Então, uma coisa que eu vejo é que... Só que, assim, olhando pra mim, pro meu irmão, pra nossa galera, graças a Deus não foi, assim... Não era tão necessário... Tipo, não tinha trabalho para adolescentes, era pra jovens, como eu falei. Mas eu fico pensando, e se tivesse... Quantos podia ter mais, entendeu? Uma coisa assim mais personalizada na linguagem, que a gente vai entrar também na linguagem, né? Então, graças a Deus, como eu era o filho de crente, né? Filho do pastor, como diz assim,
E eu sempre tenho pra mim, o filho de pastor, ele é bem crente, ele se desvia. Sim. Porque ele acaba vendo É. muita coisa, né? Exatamente. Infelizmente sempre tem as coisas erradas, a vida das pessoas, e aí ou tu vira bem crente ou tu desvia, porque não tem. Aí então eu ia muito assim na igreja, né? Porque o pai, né? Por causa, é o filho do pastor, tem que dar exemplo. Pelo menos tava certo, né? Sim. Mas eu ia pra tocar, né? Eu falei que foi importante eu aprender a tocar. Eu acho que a Maria, né? Tu ia, tipo, é uma motivação pra tocar e pra ver a galera. É isso aí. É. É verdade. Aí até que chega um momento que tu tem um encontro real com Deus. Aí tu não sabe, tipo, por exemplo, por um adolescente, pode ser que no primeiro culto que ele for, ele vai ter. Isso. Mas pode ser que ele vai demorar 1 ano, 2 anos, e aí? Aí então, eu sempre penso assim, o desafio do líder, né? É continuar ali trabalhando para que ele continue ali. Às vezes ele tá com a motivação errada, mas tu vai trabalhar mesmo com a motivação errada. Tá, ele tá por causa da galera, vamos fazer algumas coisas por causa da galera, porque vai ter um dia que o Espírito Santo vai pegar ele, e aí tu não sabe o dia. Aí é com ele, sabe? Então, É isso aí. eu vejo assim, a dificuldade minha, né, hoje, né, é você ir por causa de Deus. Você tá indo porque tu é o filho do pastor, você tá indo porque é o filho de crente, né? E naquela época, eu posso dizer assim que talvez a galera, assim, os filhos eram mais obrigados do que hoje. Hoje, se o filho não quiser, nem o pai não vai. Às vezes nem os pais não vão na igreja. Assim, né? Então, se ele não quiser, não vai mesmo. Né? Tipo, antes, né? Eu não vou falar de mim. Tu tem que ir na IBD, tu tem que ir e tal. Meu Hoje em Deus. dia já não é assim. Tipo, se tu não quer, tu não vai. Me dá um Então, arrepio, rapaz. É, No terrível. domingo eu fui completamente assim. Como é que diz a palavra? Com raiva. Não é raiva, mas tipo. Foi de arrasto, Não, né? era de arrasto. É. Vamos pra escola dominical. Meu Deus do céu, cara. 8 horas da manhã acordar no domingo com sono frio. Era Cadeira terrível. gelada. Era terrível, Meu terrível. Deus. Aí até que ficou melhor depois. Mas Então, era terrível. é isso aí. As dificuldades que tu tinha, Dudu. Na minha época era muita questão da influência, né? Porque eu era muito dividido, assim, porque eu tinha meus amigos da igreja e eles eram, tipo assim, todos certinhos, sabe? Tipo, a família pensava muito em faculdade, tu tem que ir pra fora do país, tem que fazer inglês. E na minha família, meu pai dizia, filho, vai fazer um Senai, né? Caxiense, raiz. Vai fazer um Senai e vai estudar e vai trabalhar e daí tu vai conquistar tuas coisas. Tá, beleza. E aí, nesse meio tempo que eu tinha esses amigos que eram influentes na igreja, eu tinha os amigos do colégio que eram vida louca. Então, a gente saía pichar muro na rua, a gente saía andar de skate, eu ficava escutando Charlie Brown o dia inteiro. Então, Mas quem é que não escutou Charlie Brown? não, mas eu escutava muito. Charlie Mas Brown, todo mundo, Pink Charlie Floyd, Brown. nossa, Nirvana, e toda aquela loucuragem. Todo mundo. Até no retiro que eu fui, nesse retiro que eu fui, né, isso foi alguns anos antes, mas nos outros retiros eu chegava, pra ir pro retiro tinha que entregar o celular pro pai e pra mãe, né? Aí eu dizia, gente, preciso ir no banheiro. Eu ia no banheiro, apagava todas as músicas que eu tinha, pornografia, tudo, porque eu não queria que ninguém pegasse. Porque eu queria parecer na igreja uma coisa e fora da igreja outra. Então, na minha época, a maior dificuldade que eu tinha era ser influenciado, porque eu me levava muito por causa das amizades, né? Meus irmãos eram muito mais velhos, então eu não tinha, por exemplo, que nem tu e o Jade cresceram juntos, próximos, né? O meu irmão viveu a vida dele muito rápido, então quando eu tinha minha adolescência, meu irmão estava saindo de casa e eu estava sozinho em casa. Então eu cresci com o pessoal da rua, né? E isso me afetava demais. Então, ao invés de eu influenciar as pessoas com o evangelho, né? Aquele negócio de loucura por Jesus, o pessoal me influenciava com a loucura do mundo. Mas foi praticamente isso. E daí, com o tempo, as coisas foram melhorando, o conhecimento foi chegando e a gente pôde evoluir de uma forma rápida. As minhas dificuldades eram, cara, eu acho que era influência, era falta de identidade, muito falta de identidade, porque na verdade o adolescente, né, a fase de adolescência é a fase onde eles estão se descobrindo a identidade, né? Então, para mim era muito difícil isso, entendeu? Então eu tava descobrindo quem que eu era, o que eu ia ser, para onde, o que eu ia fazer, namorada, tudo, era tudo uma descoberta, né? Então, era querer ser aceito dentro de um ambiente. Cara, é a mesma coisa, que eu acho que até a gente vai entrar nisso aí. Muita coisa que acontece ainda hoje, só que de formas diferentes, né? Mas praticamente as mesmas coisas, só que de forma diferente hoje. Mas nossa, na escola era muito ruim. Na escola, daí pra ti tinha os famosinhos, as famosinhas, né? Aí tu tinha que fazer alguma coisa, tinha que ser bom em alguma coisa. Se não fosse bom em alguma coisa, tu era descartável. Descartado, né? Então,
eu acho que as minhas dificuldades eram essa. Aí a questão do mundo, né? Que sempre tinha influência, né? Como tu achava, pra mim, ser crente era chato antes de aceitar Jesus, né? Então era chato. Sim. Não pode isso, não pode aquilo. Na minha época eu não podia jogar bola. Eu jogava escondido, né? Aí, graças a Deus, depois chegou a época que o pai jogava junto, né? Sim, Então, mesma coisa, aí ele cara. jogou por tudo santo que não jogou, né? A mesma Jogava. coisa. Cara, uma vez meu pai foi me buscar na quadra. Chegou lá, só com o bracinho cruzado, me olhou. Mas ele não ficou brabo, né? Só que tava dentro de era um modelo que a igreja levava, então ele tinha que respeitar, né? Mas por ele não tinha problema. Só que o choque foi pra mim, né? De ver ele assim, braço cruzado, me olhando na quadra, e eu saindo de fininho, tirando os tênis e indo embora. E ele bem quieto, e eu disse, pai, desculpa. Ele, não, fica tranquilo. E eu, será que não vai me dar um laço, né? Mas na cabeça dele tava pensando, o Piau joga bem, né? Pena que é Não, pecado. tava pensando ele tava pensando assim, se eu fosse zagueiro, tu não fazia essa. Pior que agora, né? O vizinho tá O vizinho é chato, cara. E aí depois, essas coisas, né, que não podiam. Aí nessa fase da adolescência eu comecei a descobrir bebida. Queria se bebedar, daí eu ia pra escola dominical bêbado. Cara, eu tá louco. Eu ia rindo, cara. Eu não tinha dormido a noite toda e eu chegava assim, ia com uns amigos lá, com o Anderson, lembra do Anderson? Tinha o Nene, o de Cória. O de Cória tá louco, aquele futebol lá. Meu Deus. A Bate-Caverna, tinha um lugar onde nós jogava bola, mas era um forno. Eu chamava de caldeirão. Porque era um forno, cara. Jogar das 2 aqui, das 2 às 4, 5. 2 às 3. Aí, às vezes ia jogando mais, né? Nossa, era um caldeirão muito quente. Nós jogava lá, né? E aí depois eu ia pra casa deles, né? E às vezes passava lá o sábado, na época, como eu era adolescente, não tinha. Os jovens, eu ia depois. Às vezes eu ia, às vezes não ia. E aí fazia essas fusarcas, bobalhão, né? De achar que tava aloprando, né? E sempre tem... Nessa fase é a fase que tu, eu vou aloprar, né? E tudo é por causa de influência. Tinha o meu primo que às vezes eu ia no final de semana lá, né, na tia, e quando eu chegava na tia, no domingo, ele chegava, ou ele tava dormindo, ele acordava já bêbado. Nossa. Então, mas ele era muito arreado. Nossa, tu morria rindo dele. E eu achava que aquilo era bom. Né? Então, por isso que, então eu quero saber, porque é ser chato, ser crente, é não sei o que, então eu acho que eu vou beber. Aí eu bebia, achava graça, mas depois vomitava. Era horrível. Até que eu descobri a verdadeira alegria do Espírito Santo. Aí mudou tudo, né? Aí não tinha, porque bebida. Esse bebedor de outro jeito. Daí agora os enchidos da bebida foi outra. O espírito. Mas, cara, assim, qual a semelhança dessa geração, né? Acho que é bom agora. Nós estávamos conversando, né? Você deu um curso, uma palestra, né? A gente ministrou na igreja, acho que faz um mês e meio, sobre gerações, né? Aí eu agora faço os slidezinhos e tudo, aí eu fiz lá. Então eu dei uma pesquisada e realmente, cara, tem muita diferença, né? Fala aí um pouco dessas gerações pra galera, assim. Até vou pegar aqui meus bolsinhos aqui. Claro, é mais fácil. Eu tenho os slidezinhos. Mas, cara, assim, pra ser bem rápido, a gente tá vivendo, na nossa época tem várias gerações vivendo junto. Várias gerações, né? Não vou citar todas aqui, mas uma coisa assim, que até vou usar um versículo aqui só pra ter uma base, pra vocês entenderem. Pra todo mundo entender também porque que é importante a gente entender essa geração. Que é a geração Z, tem a geração Alpha, enfim. Olha só um versículo que eu tomei, que eu tomei como base, tão importante, que tá lá em Juízes, né? Fala sobre Josué, quando Josué morre. Né? Cara, olha só, tipo, Deus tirou o povo do Egito. Tinha uma geração do Egito. Aí vão pro deserto. Aí a geração do deserto. Depois conquistar, né? Aí teve aquela geração conquistadora. Até teve outro líder, porque era outra, né? Enfim, já era uma geração diferente. Tá, eles conquistam tudo, no segundo tempo demora ali. Aí então, beleza, depois que conquistaram tudo, aí nasceu a nova geração que já tinha tudo de mão beijada. Aí morre Josué, morre toda a liderança. Aí tem um versículo que é um dos mais trágicos. Tem muito versículo trágico na Bíblia, né? Mas esse aqui, Juízes 2:10, diz: levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. O que me chamou a atenção é aqui, ó. Ele diz assim, ó. Uma geração que não conhecia o Senhor, então aqui pra mim já dá a entender assim, ó. Não tinha comunhão com Deus. Ele não conhecia o Deus dos pais dele. Não conhecia. Mas depois da vírgula, eu tenho algo também que é tão prejudicial quanto, que é nem as obras que ele havia feito para Israel. Ou seja, para mim dá a impressão que eles não sabiam nem a história.
Aham. Aí eu fico. Aí aqui eu pensei, quem errou? Talvez a geração anterior talvez não passou ou não soube passar Uhum. pra nova geração. Tipo, o Deus. Cara, o Deus o Deus dos avós deles fizeram coisas extraordinárias e eles não sabiam nem as obras, não sabiam nem a história. Aí que eu entro na questão, tipo, um desafio nosso hoje é trazer pra essas novas gerações, né, o evangelho. E a gente vê, até vocês estavam falando, acho que no podcast passado, sobre o avivamento, os avivamentos que tiveram, né, os lugares ali na Europa. Cadê a Europa? É. Né? Cadê o avivamento? Isso Ou mesmo. seja, aquela geração que foi avivada, de alguma forma, foi passando a geração e de alguma forma eles não souberam passar para outra geração e morreu. Isso aí. E esse é o desafio nosso hoje. É. Porque tá chegando uma nova geração que tem um estilo de vida totalmente diferente, a forma de pensar é diferente. E se nós não nos atualizar, não entender essa nova geração, a gente vai perder. Tipo, talvez nós sejamos a última geração de crentes, né? Nós, É. entendeu? Então, como é importante nós entender essa geração Z e Alpha que tá chegando, daqui a pouco vai a Beta, Gama, sei lá o quê. Porque é muito importante, porque se Com Jesus não certeza. voltar, será que nós, Brasil, vai virar uma Europa? A É. tendência é essa. É. Uhum. Então, É justamente isso mesmo. A gente percebe muito essa diferença quando a gente começa que nem esses dias atrás eu fiz uma pergunta no culto e eu disse, gente, vocês sabem o que é cultura do reino? Daí a galera, grilos. Cara, me assustou. Falei pro Josias, cara, nossa, eu me senti assim, um velho do negócio, só faltou a bengala. Porque, cara, é uma coisa simples, né? Que pra nós é tipo assim, Tá acostumado com essa palavra. é vida ou morte, cara. Ou você sabe ou você não sabe, porque é o básico, é o arroz com feijão. uhum. E eles não souberem disso, me deixou assim constrangido de uma maneira e ao mesmo tempo com raiva de mim mesmo. Porque eu pensei, cara, o que eu tô ensinando? Entendeu? O que eu tô passando? A gente falou sobre o legado, né? É. A responsabilidade de você passar um legado, ela está muito mais na pessoa que está passando do que na Uhum. pessoa que está recebendo. Isso. Isso aí. Porque a pessoa que está recebendo, ela já está recebendo algo pronto. Então, se eu não souber passar isso, eu vou estar passando algo vazio. É. Entendeu? Eu vou estar passando um copo d'água a uma pessoa que está com sede, só que o copo está vazio. Então, acaba se tornando algo muito raso, né? E isso é um dos desafios que a gente enfrenta hoje. É como tu vai saber passar esse legado adiante de uma forma que eles entendam na linguagem deles. É. Que a gente percebe também que existe uma grande dificuldade, Uhum. porque você tem que, às vezes, contornar os temas para você poder chegar neles. Porque que nem na minha época, quando se falava sobre homossexualidade, você era direto. É. Você não tinha rodeios. Uhum. Você dizia, ó, cara, isso aqui é errado, isso aqui é desse jeito. Deus criou dessa maneira. Hoje não, hoje você tem que dizer, e Deus fez dessa maneira, porque ele Tem que achou... fazer todo um Exatamente. contorno. É, Porque todo no agora contorno É e... uma ideologia sendo pregada. Isso aí. E tem- como vai ser as próximas? É. Pois é. Entendeu? Vou dar uma lida aqui sobre as características dessa geração. Ó. Eles são nascidos de 96 a 2010. O mercado de trabalho, hoje eles possuem antes, né? Hoje eles possuem entre 9 e 23 anos. Ó, tu tá nessa geração. Por enquanto. É. Por enquanto. O mercado de trabalho, eles são recém-chegados ao mercado de trabalho, são desapegados nas fronteiras geográficas, também não são fãs de burocracia e gostam da ideia de trabalhar em casa. Normal, né? Nossa, é Além normal, né? disso, apesar não, se dá pra ele comida por baixo da porta, tá bom pra eles. É assim, né? Menos possível conversar com Se pessoas. tiver comida de cápsula, Mas, venha velho, pra não vai precisar facilitar aí, não precisa nem mastigar. Só engole. Redes sociais, vida real, né? Além disso, apesar de serem populares nas redes sociais, na vida real podem não trabalhar bem em grupo. E eu me lembro, né? Que na minha época, a coisa que eu mais gostava era trabalhar em grupo. É aí da nossa geração. A gente, tá, Da nossa a gente é a geração. geração Y, né? É a geração. A geração anterior, É. então é pra ver como já mudou, né? É diferente já. Cara, e é questão, eu às vezes, de adorava 10 isso, anos. cara. É Aham. Muito e diferente. tu vê que é uma coisa essencial, né? É. Cara, é bíblico a unidade. Exatamente. Aí que você cresce. Você tendo uma outra pessoa próxima de ti que você cresce. Virtualmente você não cresce, porque, tipo assim, eu sempre falo pra gurizada, até adolescente, assim, jovem, né? Vai conversar com a guria, vai chamar a guria. Eu ia falar. Mas é um leão, né, cara? É, Nas ele é um teclas, leão, assim, né? ah, Conversa. o homem é um raio, né, cara? Emoticon, os emojis Nossa, pra tudo, né? Chega na casa, não sabe falar. Tá louco, como é que vai ser? O relacionamento vai ser virtual o resto da vida? Não, né? Exatamente. Então, vou continuar aqui. Aquilo que eles mais gostam, os dispositivos móveis, né? As redes sociais, perfis de YouTube, Instagram, Snapchat, olha só. Snapchat, é. Viu? É coisa de velho mesmo, não sabe nem falar. Redes sociais visuais,
As características são realistas, competitivos e independentes, valorizam a consciência coletiva, sentem a necessidade de expor suas opiniões, arriscam, valorizam ações criativas, tecnologia inata, são considerados mobile e social media natives. Nossa, é uns nomes, né? Os primeiros nativos digitais preocupam-se com o ecossistema, com a sustentabilidade e com os recursos naturais. E o que eles viram? Atentado do World Trade Center, a internet ficar mobile, o disquete ser substituído pelo CD, que foi substituído pelo Blu-ray. Eles nem sabem o que é disquete. Não, eles não sabem. Não, o que é isso? Chegou na Que de é comer, isso? É de comer. Pendrive foi substituído pela tecnologia de nuvem. E a realidade virtual, e agora, né, agora que vai vir os metaversos, né? Como eles aprendem? Consomem informações principalmente via smartphones e tem Consumindo mesmo. Consumindo mesmo, eles engolem mesmo. Tá iFood, pior que é. Faz tudo que telefone. E tem preferência por conteúdos em vídeo, curtos, fotos e jogos. Aprendem de múltiplas maneiras, são multifocais e convergem em diferentes plataformas. Possuem raciocínio não linear. Preferem conteúdos visuais escritos como vídeos. São autodidatas. É aqueles que acham que sabem tudo, né? São bem assim. Por serem mais independentes, buscam por si mesmos informações que não conhecem na internet, geralmente em vídeo. Daí aí que nasce todas as polêmicas. Porque eles acharam acharam um youtuber pra cada ideia, daí, meu Deus. Sim, o youtuber pra cada ideia é Jesus amado, né? E, cara, a gente até estava falando antes ali, qual a semelhança, né, dessa geração com a nossa antiga em questão de, tipo assim, sei lá, dificuldades, acertos, o que a gente vê que é parecido, né, só que ao mesmo tempo não é parecido, porque é completamente um outro mundo que eles estão. O que vocês acham, assim, que é muito parecido? Pode falar. Não, vai. Primeiro, é que tem várias fases, né? Mas vamos colocar primeiro uma coisa assim que é básica. Até para entrar no mercado de trabalho, muito exige experiência, né? Claro que agora tem essa questão pela internet, né? Que estão querendo. Mas cara, é as mesmas dificuldades e principalmente de ser aceito, que nem tu falou, né? Pode ver que nós, né? Como nós era a questão de estar em grupo, né? A gente queria estar no grupo, daí tem que ter tipo, tu quer ser aceito no grupo, né? Aí tu acha um grupo, um estilo de vida e tu quer entrar. Essa galera também quer, apesar de ainda não ser tão fisicamente, mas eles querem estar em grupo, né? Querem estar em alguma comunidade, quer ser aceito. Uma tribo, né? Aí fica aquela questão, tipo, hoje em dia eles querem ser diferente, né? Só que ele quer achar iguais pra ele. Sim. Então, ele quer ser diferente, mas ele quer ser igual a alguém, né? Sim. Mas é diferente de todo mundo. Então aí eles não sabem o que querem, né? Então, cara... eu acho que tem, por exemplo, a nossa geração, né, falar num contexto geral, que não é o meu contexto, também é uma geração que tá pegando, assim, vamos ser bem sinceros, assim, uma galera tá crescendo, às vezes, só com a mãe, ou só com o pai, aí tem ou falta do pai, ou falta da mãe, né, e eu acho que aí nisso é igual, só que agora tem um bombardeio, né, parece ter uma carência maior, né, tanto é que, por exemplo, na nossa geração, né, na minha geração, o Y, né, quando a gente estudava lá, por exemplo, eu não me lembro de ter algum colega, de saber de algum colega da escola que se cortava. Sim. Ou que tinha depressão. Isso. Ou que tinha alguma esquizofrenia, assim, muito louca. Claro, tinha, assim, alguns especiais, assim, mas cara, essa nova geração, tu vai numa escola ali, tipo, tem vários que estão se cortando, vários com depressão, né, e aí tu vai ver. Aí eles vão dizer, muitos, né, por causa, o meu pai, minha mãe. Aí é a similaridade. Na minha geração também tinha gente que não tinha o pai nem a mãe. E não fazia isso. Né, e não fazia isso. Né, então, ainda continua, tá ficando maior, né, isso, né, de não ter uma figura paterna ou materna. Só que essa nova geração, ela tá pior pra assim, lidar com isso, né? Emocional, né? Então, só 2 pontos que eu quis posicionar, né? Um dado aqui, já que tu falou a respeito de questão dos pais, né? Apenas um dado que tá no Leove lá, eles falaram sobre a questão dos os registros no Brasil, né? De pessoas sem pai. De janeiro de 2021 a janeiro de 2022, cerca de 168 mil crianças foram registradas no país sem o nome do pai. Caramba.
É bastante. Cara, é muita gente. É Tipo, ela muita gente. já registrada, assim. Já registrado Não é nem sem que dali opa. um ano o cara foi embora. Não, já de cara, assim, Já o de cara cara. fez e já, nem vou assumir. Cara, e assim, a gente tá agora nessa geração que, como ela não tem mais o contato físico, né? O contato físico, cara, querendo ou não, tu tá triste. A pessoa às vezes nem sabe como, mas só o fato de chegar perto e abraçar te traz conforto. Mas eles não estão mais, eles estão dentro de casa com o celular na mão, vendo um monte de porcaria, um monte de notícia ruim. Cara, a depressão hoje é a doença do século mesmo, né? Todo mundo tá assim, adolescentes com depressão, tudo, né? E isso aí tá afundando cada vez mais. Cara, e aí pensa agora esse nível de sem pai, sem mãe, sem, né? Esse ambiente mesmo paterno, né? De acolhimento. Como que uma pessoa vai ficar assim? Que ser humano que ele vai ser? Entendeu? Que homem, que mulher ele vai se tornar, né? Sem toda essa questão, né? Cara, é muito sério isso, cara. Muito sério. Uma das coisas que eu ia falar antes, até ele tocou a respeito, né? Deu uma pincelada assim, que as nossas gerações têm em comum é a dependência. Se você pegar a nossa geração hoje e a geração pós-guerra, né? Começou os dados desse negócio de geração, você vai ver que todas elas tiveram a dependência em alguma coisa. Então, você pega os homens que vieram da guerra, a dependência deles era o cigarro, a pornografia, as motos, né? Daí começou a Harley Davidson e tal. E depois disso você vai começar a ver que a dependência ela só passou do legado do pai pro filho ficar dependente de alguma coisa. Então o filho começou a ficar dependente do capitalismo, que ali também fala, que a gente vai ver uma geração que ficou dependente de trabalho. Então os caras, o que tá fazendo? Não, tô trabalhando. Tá trabalhando quanto tempo? Não, tô trabalhando 14 horas por dia. Não, minha família. O cara tinha 20 anos, ele queria formar a família dele. Aí a geração de vocês já começou a ter o contato com a tecnologia, né? Desde pequeno e tal. O que tu tem? Eu tenho... Como é que é um negocinho que tu brincava lá? Tamagotchi? Isso. Nossa, Cara, eu não tive, mas tu era começou... uma febre. Eu tive um e morreu no primeiro dia. Eu não tive porque não tinha dinheiro, né? Mas eu ganhei da minha prima e morreu. Imagina. Mas tu pobre, vê... como é que Tu pode lembrou da deixar pressão e ter matado. Tá, Tão a fácil. pressão ganhei. Pum, morreu. Se fosse hoje os ativistas do Tamagotchi, eu caí em Não, cima de ti, tu imagina. deixou morrer o Bah, bichinho. tá louco. Sou um assassino de Tamagotchi. Pray for Tamagotchi. E tu vê que todas as gerações tiveram uma dependência. Então, na realidade, nós crescemos sem alguém que pensou nessa solução do problema. Sendo que a solução, a gente sabe que está na Bíblia, né? Você lê lá Gênesis, você vê que Deus criou o homem para relacionamento. Então, o que a geração precisa, a nossa geração, né? Essa geração Z, que a gente vê que é uma geração que está mais propícia a crescer sem identidade, é crescer sabendo que existe um pai, Deus. Saber que existe alguém que cuida deles, Deus. Saber que existe alguém que acredita no sonho dele, né? No sonho dela, Deus. Então, se a gente trazer de novo, né? Falando de cultura, trazer essa cultura enraizada em quem Deus é, falando das características que Deus realmente é, né? Que Deus é bom, que Deus é pai, que Deus cuida, que Deus é alguém maravilhoso, mostrando isso pelas gerações, você vai ver que em todo o tempo as gerações sempre quiseram fugir de Deus. Porque em algumas etapas das gerações, eles entenderam que Deus era mau. Depois eles entenderam que Deus castigava. Hoje a gente vive a geração que acha que Deus é um Deus de graça e amor. Cara, pode fazer o que tu quiser. Deus vai te perdoar. Deus vai te amar, cara. Pode fazer, não tem problema. Hoje, Josias, faz. Então, a preocupação é, como que eles vão ver Deus daqui 10 anos? E vai ser o Deus que nós estamos passando agora. Então, se nós passarmos um Deus que não é paterno, cara, o futuro é algo muito, mas muito ruim. Se a gente não pensar nisso agora. Rápido. A gente precisa, cara. E eu acho que a grande questão a gente vai voltar na palavra legado, né? Cara, nós temos uma responsabilidade. Às vezes a gente pensa, né? É o pai e a mãe somente que vão fazer. Claro, é o primeiro, é o principal. Sim. Né? Só que nós como líderes, né? Seja líder de adolescente, seja um professor dentro de uma escola ou dentro de uma faculdade, você que ensina alguma coisa, você está passando alguma coisa, você está passando um legado. Então a gente precisa ter essa consciência de responsabilidade, né? Que nós temos algo para passar adiante, né? Aquele verso que a gente até falou no último podcast, né? Que em Malaquias fala, né? Que os pais se converterão aos filhos e os filhos aos pais. Quer dizer, quando fala de pais, está dizendo de pessoa que já passou por um período que pode gerar, né? Então ele tem que passar adiante para sua próxima geração. Então ele precisa passar algo, ele precisa liberar algo sobre
sobre a outra geração. Então, cada um de nós... mas as pessoas... Não, mas então tem que ser só o pai. Cara, se tu tem um irmão mais novo que tu já tá passando alguma coisa pra ele. É a chance, né? Entendeu? Tu é professor de escola bíblica dominical... tu tá passando um legado pra aqueles alunos todo domingo. Isso aí. Tu tem que deixar um legado. Uhum. Quantos testemunhos que a gente ouve de eu me converti numa escola dominical, numa EBD? Quanta gente conta, Sim. cara? Então, por causa de um legado, de uma percepção, né? Que a gente precisa mesmo passar adiante isso. E qual eu acho a grande diferença da nossa geração, né? A antiga, para esta geração? O que tu acha, Hermes? Essa aí é... Essa aí é punk, né? Porque tem várias coisinhas diferentes. Eu falei antes ali, né? A forma de lidar parece estar pior, né? É uma geração... Eu acho que, assim, uma das coisas que está acontecendo é você já deve ter ouvido falar sobre o excesso de informação, o excesso de cultura, né? Então, o que acontece? Por exemplo, na minha época, eu ainda vi a época de que para estudar eu precisava de uma enciclopédia. Isso, Eu fui dos últimos, nós fomos os A últimos. mãe comprava, sim. né? Comprava em 20 vezes. Beleza, tipo, cara, tu precisava de informação. Passava os caras vendendo, né? Eu peguei essa daí. Nós temos umas aqui. Eu, tipo, na época ali, quando eu tinha 13, 14, 15, na nossa casa não tinha TV. Daí a gente ia lá na avó ver TV lá. A gente passava a tarde inteira lá, assistindo a sessão da tarde, Lagoa Azul, né? Aí eu e meu irmão, né? E cara, uma TV de, não sei se tinha 14 polegadas, acho que era menos, 10 polegadas, preto e branco, que era um capacetinho, parecia um capacetinho de moto, assim, né? E a gente, cara, passava lá. Tinha rádio junto, né? Tinha quase, né? Quase. Então, assim, por exemplo, o nosso acesso à informação era muito pouco. Então, o que acontece? A gente ia lá fora, jogava uma bola. Então, como tu falou, era tudo pra estar junto, né? Com os vizinhos, graças a Deus, tinha uns vizinhos tranquilos, a gente só jogava bola, jogava até bolinha de gude. Sim. Né? Bem coisa de velho, mas jogou várias coisas, jogava taco, ficava se esconder, enfim. Talvez a gente foi das últimas gerações que viveu bastante, assim, de brincar na rua. Não que essa geração não brinque, mas é muito menos. Nossa. Tu quase não vê. Aí o que acontece? O Galdês. O Galdês diz As assim. crianças estão ficando transparentes. As crianças estão dedicadas, estão transparentes, aqueles guri. Agora os pais, antes, que nem diz, o pessoal dizia, né, que os pais iam, vem pra casa. Agora tem que dizer, sai de casa, pelo amor de Deus, sai daí. Então, agora essa geração, como tem tudo na mão, ela se enche de informação que, por exemplo, assim, não é que ela tá vendo um telejornal, mas é tudo que ela tá vendo ali, é informação pra ela. É o videogame, o filme, coisa errada. Então, tipo, cara, isso tá dando um colapso, né? Vamos fazer uma comparação que eu sempre comparo. Ó, o nosso próprio celular, tu compra ele zerado, né? Até um computador que seja, cara, tu liga na hora, assim. Conforme tu vai batendo foto, tu vai baixando aplicativo e tal. Cara, chega uma hora que tu tá com 90% de armazenamento. Sim. 90, Tá travando. Aí tem uma hora que vem a mensagem, né? Tipo, a sua memória está cheia e agora, tipo, tá meio comprometido o seu celular, né? Algumas funções podem não funcionar. Cara, de uma certa forma, essa geração, ela tá isso. É tanta coisa que daí, tipo, já tá começando a entrar em colapso, né? E novos, né? Novos, esse é o problema, novos. novos Não já. tem inteligência emocional E pra nem lidar com tudo. Isso, nem estrutura, É né? tanta Não existe. tanto bombardeio, estímulos, né? Uhum. Que agora eles não conseguem. Aí estão entrando em colapso, né? É muita informação, muito cedo. E a galera tá pirando. Aí tá estourando aonde? Na parte emocional. Né? Então. Sim, porque não é bem tratada, né? É isso aí. Que nem uma das coisas. Desculpe. Uma das coisas que a gente enfrenta lá é tipo assim: eu não vejo meu pai fazendo, então eu não preciso fazer. Diferente da minha. Cara, na minha, se meu pai falasse não, era não. Quando a mãe não dava aquelas olhadas assim de canto, assim, tipo, ferrou pra tu. Em casa tu vai levar uma sofra. Hoje em dia não tem isso. Ô, Enzo, para de chorar, Enzo. Pega aqui o telefone. É assim, cara. Então, a gente trata de adolescentes que foram criados com o smartphone na mão. Entendeu? Saíram da barriga da mãe sabendo já fazer o procedimento do parto ali, porque viram no tablet do doutor. Sim. Entendeu? Por quê? Porque isso, sem querer, foi dado a eles, né? Eu conheço vários casos de que a gente acompanha crianças na igreja, no Ministério Infantil, na igreja de crianças, que a criança chega chorando, já chega com o celular na mão, ou tá no meio do culto, começa a chorar, o pai já dá o celular. Tipo, não tem aquela coisa assim, filho, fica quietinho, obedece o pai. Então, não existe esse cuidado com o boss, sabe? Hoje eu vim pra cá mesmo com esse negócio implantado no meu espírito
de como vai ser as próximas. Como que vai ser? Como que a geração que eu tô cuidando agora, que nós estamos cuidando agora, vai ser daqui a uns anos? Porque eles também vão ter filhos, né? Se Jesus não voltar, eles também vão ter uma família. Cara, como é que vai ser na deles? Neles vai ser mais avançado, sei lá, vai estar na palma da mão, vai que nem já tem uns relógios que tu puxa assim, já vem um celular aqui. Cara, vai ser algo muito assim. E a criança, ela vai crescer 100% dependente daquilo. Então, hoje, na minha época, por exemplo, eu brincava muito com Lego, né? Tinha uns Legozinhos, montava e tal. Porque tinha Lego, Tinha Lego, era rico, né? Não, mas o tinha meu... Os outros lá que eram os tudo... grandão, Os grandalhão, assim. Os lá que não cabia de... Tu fazia duas... O Lego tu fazia 2, 3 embaixo. Ficava um baita negócio assim. Aquele outro botava 2, já pegava 3 Lego, assim, ó. Pronto. Era uns Então, uma negócios mesa desse desse tamanho. tamanho. Mais feio. É bem assim. Horrível, mano. E aí eu trabalhei um tempo na metalúrgica e o pessoal dizia, cara, na minha época, né, eles diziam, né, o meu pai me deu Lego, então eu fui mecânico desde pequeno. Aí hoje você fala com um adolescente, né, cara, tem ideia de profissão? Ah, não sei, eu quero ser code. O que é code? Porque a gente não sabe. Ah, code é programador, o cara faz programa de computador. Ah, tá, legal. Aí tu tem que ir pro Google aprender com eles. Sim. E tipo assim, cara, é 10 anos de diferença. E é tudo de ficar, que nem foi lido ali, é tudo de ficar, é tudo em casa, Tudo né? em casa. Tipo, por um lado é bom, mas por exemplo, eu que voltei pra metalúrgica, cara, tem que ver a dificuldade que eles têm agora. Cara, tem muita vaga. Só por essa geração, claro, tem uns que estão fazendo Senai, mas é muito menos agora. Muito menos. E, por exemplo, o que é contratado é da minha idade pra cima. É. Porque essa galera já não quer mais É porque trabalhar a assim. nossa geração, a geração Y, era aquela geração de que tu tinha que estudar, tu tinha que fazer uma faculdade, Isso. tu tinha que fazer um curso técnico e você tinha que ficar dentro de uma empresa até morrer. É, porque era da outra geração, era isso, né? A outra Isso geração aí. era isso. Agora não. Agora faculdade hoje, Tudo faz online. se quiser. É. Senão também tu pode... Cara, os caras jogando videogame ganham mais do que um engenheiro. Hoje em Em dia casa, tem muitas com As Sabe? dancinhas no TikTok. Dancinha de TikTok, umas Tem muitas coisas, uma profissões bobaiagem. que tu não vai precisar estudar, tu vai ganhar muito mais do que alguém que estuda. Exatamente. Aí então essa galera tá vendo isso. Isso. Daí, não, eu quero. Tipo, por que eu vou ficar me matando estudando 4, 5 anos se eu posso fazer o que eu gosto? Até jogar videogame, tá ganhando dinheiro, fazendo live, que seja, e vou ganhar mais dinheiro. Só que aí entra o grande problema. Já tem até estudos, né, falando sobre isso, porque a maioria dos equipamentos que a gente compra hoje são equipamentos que o custo-benefício ele é muito real. Então eu tenho um aparelho que ele é ótimo em desempenho, mas ele é péssimo em tela. Então isso ferra com o meu cérebro. Então a longo prazo isso vai ser ruim. Sim. E aí tem outra questão também, que é a questão da dopamina, né? Então, o que serve muito para outras coisas ruins, por exemplo, para pornografia, também serve justamente para isso. Então, até tem, cara, muitos estudos, né? A gente falava muito sobre isso. Quanto tempo tu fica no Instagram? Abre aí para te ver quanto tempo tu fica. Cara, às vezes tu passa 2 horas. E tu nem viu, né? E, cara, tu fica ali, ó, sempre querendo uma coisa nova. Passou, nossa, isso aqui é novo. Passou, isso aqui é novo. Passou, isso aqui é novo. Então, o teu cérebro, ele não se acostuma a processar uma informação. Ele sempre quer algo novo. Entendeu? Então, a profissão também eu acho que vai ser uma coisa que, a longo prazo, vai dar muita dor de cabeça para empresário. Porque o cara tá aqui, aí ele tá fazendo programação para ti, digamos, né? Então, sei lá, um programa metalúrgico. De repente, o Josias faz uma proposta melhor. Cara, vou te dar R$100 a mais teu vale-refeição. Opa, já dá para comprar um chocolate a mais pro final de semana. Vou para lá. Então, vai causar essa dependência no mercado. E vai causar também aquela deficiência e também aquela mentalidade de descartável. Então, tudo que eu tenho é descartável. O relacionamento que eu tenho é descartável. As pessoas são descartáveis, que é o problema dessa geração. Coisa que a nossa geração valoriza muito, né? O relacionamento, ter esse tempo de mesa, ter esse cuidado com as pessoas, né? As emoções, enfim, coisa que no virtual não existe. Não existe. E como é que a gente faz para entender eles e entrar no mundo deles e puxar eles pro mundo do reino, né? Para trazer eles pro reino, porque a grande questão é o que traz todo o equilíbrio, né? É o reino de Deus. O que vai trazer o equilíbrio é o reino de Deus, e lá existe um modelo a ser vivido, existe uma cultura a ser exercida, existe um modelo de conduta a você fazer. Como a gente entra, né, nisso, sem ferir princípios, né, bíblicos, mas também entrando no mundo, porque tipo assim, não tem como uma geração que tá 24 horas no Instagram, não tem como você não falar de Jesus dentro do Instagram. Não tem como não chamar ele para dentro
ali, da onde ele tá, para lançar Jesus. Mas ao mesmo tempo a gente também não pode ter um desequilíbrio total de agora fazer tudo o que o mundo tá fazendo, mas ao mesmo tempo não trazer eles para lá. Acho que vocês conseguiram entender. Sim. Como a gente faz, cara? Quais ideias? O que o Espírito Santo vem falando para vocês? O que vocês têm feito nesse tempo? Uma das coisas que a gente tem trabalhado lá na igreja é com as temáticas que o mundo do cinema tem trazido, né, para essa nova geração. Então, que nem eu peguei o início do mundo Marvel. Então, cara, assim, já li alguma coisa de gibi e tal, HQ, aquele Vocês negócio. viram o último filme? O Doutor Estranho eu não vi. Tu Caramba. viu? Deve ser uma doideira, né? Explodiu a cabeça. Muito louco. E É dá um pra demoníaco, trabalhar. Dá pra tem trabalhar. Puro Ah, demônio. Sim. Nossa. Mas dá pra mano. trabalhar em cima disso. Eu acho que é o filme da Marvel que mais assim abre, escancara demônio. É porque o diretor só fez filme de terror. Sim. Entendeu? Então eles abriram uma nova. Mas, cara, eles Uma abriram porta assim, bem bata, pesada. Eles estão abrindo um negócio. É. Legal. Então hoje a gente trabalha em cima disso, né? Então, que nem a gente já falou de Shazam, o Luffy, né? O Luffy e Bruna falaram de Shazam, que foi muito legal. Eu e a Ney falamos de Thor, né? Vocês O fizeram do novo Batman filme. também já? O Luffy também fez do Batman, o Luffy e a Bruna fizeram do Batman. Então foi muito legal, sabe? E, cara, foi muito mais fácil de se identificar com eles nisso do que se identificar com eles trazendo as coisas da nossa maneira, né? Até tinha vezes que eu ligava pro Josias e dizia, cara, não sei o que eu faço, não dá certo, não sei o que. Daí ele dizia, para e pensa um pouquinho. Eu disse, verdade, né? Eu lembrei. E aí voltava e refazia as coisas e dava certo. Então, acho que o que a gente precisa realmente é se identificar com eles nas coisas que eles estão vivendo, porque assim eles vão se abrir. Então, a dificuldade que hoje os pais têm dentro de casa é querer ser aquele pai mandão que acha que entende o filho, mas não entende o filho, porque o filho se fecha. O adolescente se fecha, cara, muito fácil. Né? Existem estudos já que desde quando ele é bebê, ele começa a ouvir uma discussão, ele já se fecha. Só que a gente foi criado em outro contexto. Né? O pai e a mãe brigavam e de repente eles ficavam bem. Eles se amavam, o pai ia lá, dava um beijinho na mãe na cozinha, tal, cortava uma Agora cebola. eles brigam e vão Cara, embora. hoje eles brigam e vão pro celular. Um tá no quarto, outro tá na sala e a criança tá vendo tudo. Então o que ela vê? Ela diz, o relacionamento pra mim, É nada. eu não preciso construir. Entendeu? Então acaba se fechando. E no colégio ele quer ser aceito, então ele faz de tudo para ser aceito, ele é capaz de mudar a sexualidade dele, aquilo que Deus criou com tanto cuidado, com tanto carinho, para ele ser aceito. Então acho que essa é a dificuldade, é a gente entrar no mundo deles e mudar todo o contexto, fazendo eles entender quem Deus é. Que nem você falou agora, é contextualização, né? Você vai pegar, por exemplo, a mensagem e você vai ver como que eu posso adaptar a realidade que eles estão vivendo e trazer eles pra Bíblia, que nem vocês fizeram ali o do Coringa, Síndrome do Coringa 1 e 2, né, que eu ouvi. Cara, tipo, chama atenção porque é muito atual. Sim. Então, cara, chama atenção. E provavelmente uma grande parte viu. Aí, tipo, tu chama atenção pra falar sobre o medo, sobre, né, os problemas que aconteceu. E aí eles vão se identificar, porque muitos deles têm alguns problemas. Aquele cara ali tem todo o combo de problemas que pode ter na vida, teve ele. Então, se tu consegue trabalhar e daí, olha só, eu tenho um problema parecido com esse. Depois. Então, a questão hoje pra nós, né, como líderes, é claro que, nossa, não vai trazer o grande medo da igreja, é trazer o mundo dentro da igreja. Sim. Não, tipo, tu vai, tipo uma isca, tu vai fazer uma comparação e vai trazer pra cá. É como se tu usasse as parábolas. Jesus, o jeito de ele ensinar era parábolas. Ele pegava contextos da época, aconteceu que nem quando ele falou que ele é o bom pastor, ele usou o pastor de ovelha. Porque era a realidade ele usou a deles, realidade né? que existia lá e trouxe pra cá. Né? Quando ele chamou eles de hipócritas, ele tava falando de um contexto que existia, que eram os caras que iam lá e se vestiu e se apresentava com outra pessoa, como se fosse outra pessoa. Tipo de artes, né? Artístico, né? Era artístico, então ele usava isso. Não tem nada É isso aí, errado, eu né? até ia comentar, porque Jesus ele fez isso, ele contextualizou. Cara, qual que é o contexto aqui? É agricultura, é plantação, é pastor. Então as parábolas dele eram com grão de mostarda, trigo, joio, sal, luz. Né? Agora, se fosse hoje, eu acredito que ele pegaria muita coisa do contexto. Sim. Então, tipo, pra nós temos que também se inspirar. E uma coisa que é muito importante é a questão de história, né? Porque, a gente tem que ver o sentido inverso. Né? Como que a galera hoje está sendo transformada numa forma de pensar? Com muita história. E a forma mais clássica agora, que a gente gosta, é filme e série. Filme, série e videozinho no YouTube, né? Tipo, é história. Cara, tipo, tu faz uma história. Por que hoje tem muitos
ismos, né? Tipo, feminismo, a questão até do LGBT. Por quê? Porque começa como tu bota uma história bonita pra tu se identificar com a história, né? E aí, cara, tu se identifica com a história, né? Agora tem os caras que estão colocando polo, é o antigo. Eu vi que o cara só mudou a sílaba assim e botou Opala. Tipo, mais ainda, né? Então o que acontece? Tipo, cara, através de uma boa história, é também uma forma de contextualizar, né? Essa galera não. Cara, se tu vir só com conceito, tu não ganha eles. Que nem vocês usaram uma história, um exemplo, né? Sim. Que tá bem atual. Vocês usaram uma história do Coringa pra trazer vários conceitos e bíblicos, né? Então, se tu vai só no conceito, não chama atenção. Mas tu conta uma história e vem. É outra coisa, né? Então, a gente tem que entender, porque o mundo tá entendendo. Por exemplo, a Netflix. A Netflix, a maioria das pesquisas que ela faz, ela pega de 16 a 25 anos. Isso. Então, cara, o que essa galera... Tu pode ver que as séries é muito no contexto de escola, né? É um contexto deles, cara, eles se identificam. E daí nós como igreja hoje, nós também temos que estar no contexto deles. Porque daí, por exemplo, eu vou lá na igreja, mas é totalmente descontextualizado, né? Tipo, eu não entendo nada. E aí ele não vai, ou ele vai estar no mundo, ou ele vai para outro lugar que fala a língua dele. Esse é o nosso desafio, né? Poder falar na linguagem deles, né? Então, cara, eu tenho orado a Deus, assim, pedido para que a igreja ela acorde para as esferas, né, de influência. Isso. Né? E uma das esferas que mais tem, assim, como você falou, é a esfera do entretenimento, é a esfera do cinema, do teatro, dos filmes. Sim. Cara, a série hoje, qual é a série que a gente fala cristã hoje? The Chosen. The Chosen, é a única, né? E qual é a outra? Não tem. E ainda a The Chosen, ainda tu tem que baixar um aplicativo só pra ela. Não tá em nenhum streaming, cara. Como é que a galera vai ver? Não tem como, cara. Foi assim, aquilo ali foi só Deus mesmo, né? Que foi indo, gente. Mas, cara, eu tenho orado a Deus pra que as pessoas, assim, parem de focar em uma área só, a área só da religião, que é você vai ser um pregador, você vai ser um missionário, púlpito, aí você vai ser um cantor. Tá, pra ti ser usado por Deus é só essas opções, senão tu não é mais nada. Um cargo ministerial, né? Senão, cara, eu li um livro que fala sobre as influências, e ali ele foi feita uma pesquisa, eu já falei isso eu acho que em algum outro podcast, que apenas 24% das pessoas que nascem, né, que se convertem, vão estar dentro da esfera da religião. O que eu faço com o restante? 86%. É a maioria. Como é que... 76%. O que eu faço com o restante? Pois é. Cara, o restante daí tem a política, aí a gente tá reclamando, né? A política, ela tá mal, é do diabo. Claro, a gente falou a vida toda. Sim, a gente tá entregando, né? Exatamente. Tá entregando. A TV é a mesma coisa. Cara, agora por exemplo, ali, cara, do entretenimento, além das histórias clássicas, que é só fazer bem feito, por exemplo, The Chosen, cara, a história de Jesus, muito bem feito. Cara, tem várias histórias ali, por exemplo, ali, dos Valentes de Davi. Cara, tem um cara lá que matou uns 800. Sim. O cara sozinho, pô, olha que filmão que dá pra fazer. Tá louco. E tanto é que diz que, eu não sei se é o mesmo, que ficou colada, né, a espada. A espada ficou Nossa, grudada na mão. Imagina, pode ser uma série, pode ser um filme. Cara, os Valentes de Davi dá pra fazer uma baita série. É um exemplo, entendeu? Só que tem que ter um produtor que veja e faça, assim, com um negócio top, né? Não, cara, e pode, tipo assim, que nem pegar uma série e contextualizar ela. Então, pegar um princípio, vamos fazer de conta que vai vai contar a história de Daniel, tá? Só que ele não bota o nome Daniel, mas é a mesma história. Pode ser atual, né? Atual. Porque nem as Crônicas de Nárnia. Tipo assim, Crônicas de Nárnia. Pega um negócio assim que é completamente doido, e aí tu vai lá e tu vê, cara, mas peraí, não, mas isso aqui tá simbolizando isso aqui tá simbolizando aquilo. Então, a gente começar mesmo a fomentar nessa juventude, cara, nessa galera, nesses adolescentes, nos jovens, pra eles começarem a se ver assim, cara. Entendeu? Hoje muita gente gosta de anime, né? Cara, fazer uns anime evangélicos, cara. Massa, assim, tipo uns Matrix, umas doideiras, entendeu? Mas fazer revista em quadrinho, essas coisas, entendeu? Trazendo uma realidade, entendeu? Sim. Tenha o poder de Deus em operação, mas tu não precisa falar, mas daí esse cara foi pra igreja. E daí ele, não, traz um princípio bíblico. Sim. Porque é isso que é influenciar. Influenciar com o reino de Deus é você trazer os princípios do reino para a terra. A pessoa, o que está acontecendo? Agora eu vou te contar de onde é que veio isso. E uma das coisas que atrai muito é a unção.
Que nem a gente viu muito isso nos adolescentes, porque os adolescentes lá na Verbo foi um legado, né? Porque Josias e Giz assumiram e mudaram tudo. Me lembro até hoje, Josias me ligando. Ô, tu não vai vir aqui tirar os pau aqui da parede aqui, que nós temos que fazer um negócio aqui. Deu, bah, velho. Tá, vamos lá. Aí fomos lá com um picão lá, tiramos o negócio, pintamos as paredes. Bah, foi muito tri. E isso criou uma identidade neles. Mas na mesma pegada que veio também a unção. Então, cara, tinha adolescentes assim que diziam, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô diferente, eu sou outra pessoa. Mas não por causa só do conhecimento que tava vindo, mas por causa da unção. Isso aí. E é uma geração que, pelo fato de estar mais fechada, você precisa carregar de fato algo que vai mudar eles. Que nem na nossa época, se fazia um show de talentos, cara, a gente enlouquecia. Nossa, ia todo mundo. Não, vamos lá ver o cara tocar, né, e tal. Hoje tu faz um show de talentos, a galera tem medo de se apresentar. Tem medo, tem vergonha, né? Pra isso tem vergonha, né? Não, isso, né? Pra fazer dancinha no TikTok é porque grava 10 vezes, né? Daí dá certo. Mas daí se apresentar, não, né? Uma vez só ali e tal. Mas a questão da unção, cara, a unção, ela é algo muito poderoso. É o que você leu antes ali no versículo. Exatamente. Né? Eles não conheciam os feitos. Exatamente. Feitos por causa da unção. Tipo que nem hoje. Qual que é a equipe do Mergulhados? É formada por qual geração? Geração antiga. Tem uma mistura, mas é mais a geração antiga. Por quê? Porque nós ainda estamos plantando sementes nessa geração que está vindo agora. Porque eu não posso colocar uma pessoa, né, agora tomando um pouco do partido, que seja uma pessoa que está iniciando no profético ou no apostólico, que não tem uma base, que não sabe se mover para orar por outras pessoas, para interceder por outras pessoas. Posso? Indiretamente, claro, mano, com certeza, sentir no coração que você vai orar pelaquela pessoa lá e o cara vai, e aquilo começa a despertar nele. Mas não chamar pra perto porque ele não vai saber o que fazer. Entendeu? Você vai dar o chamado, você vai dar o machado pra ele e o machado não vai estar afiado. Sim. Então ele vai batalhar demais, cara, vai sofrer demais. É isso aí que a gente falou, né, até como é importante tu entender, né, e tu ganhar essa geração, que nem tu falou, né, um exemplo ali da fase do filme de Daniel. Por exemplo, né, cara... Quando o Daniel, eles são chamados os amigos, eles eram, acho que adolescentes pra jovem. Aí eles ficaram 3 anos, diz a Bíblia que era 3 anos, ficaram aprendendo a cultura e coisa lá da Babilônia. Cara, falando no contexto de escola, velho. Eles no meio da galera, aí toda aquela questão de renunciar aos manjares, e daí depois estar mais forte e ser mais sábio. Cara, tu faz num contexto escolar. Nossa. Ô, Paulinho. Né, então... Ó, tu vai te ligando aí, não fazer uma série. Vai pegando aí. Vai pegando aí. Já vamos orar pelo diretor. Já vamos orar pelo diretor aí. Chegar aí já. Então, cara, falta isso. Falta mesmo. E que nem eu falei antes, porque no contrário, né, tipo, essa geração, o mundo, né, a indústria, ela tá conduzindo a juventude para onde ela quer. Aí, por exemplo, né, que nem você falou do Doutor Estranho. Eu e meu irmão, a gente tava conversando muito sobre isso. Tanto é que a gente vai falar sobre cultura, eu vou falar quinta-feira. Vou falar sobre cultura lá na igreja. Daí vou entrar. Por exemplo, cara, eu também sou trifã da Marvel. Nossa, fã, né? Todo mundo gosta. Só que olha só. Começou com seres humanos normais. Capitão América era um cara que tinha um soro ali, que eu queria também, né? Tu bota o soro e já fica... Trincado na hora, tava precisando seco igual um bambu. Aí depois o Homem de Ferro, que é um cara super inteligente, não tem poder nenhum, né? Ele é inteligente e dinheiro, né? É poderzão. Playboyzinho, né? Beleza. Aí vai passando, aí começou a entrar o Thor, um deus aqui e tal. Cara, hoje, velho, é tudo feitiçaria, tudo, né? Por exemplo, o Doutor Estranho, a feiticeira. Então, tipo, cara... Eles ganharam dia de ser ouvido. E os outros estão saindo de cena, né? Estão porque, saindo de cena. Saiu o... Capitão América, o ser humano, o Dark Flecha lá também, os seres humanos, agora é tudo muito místico. E tu pode ver que até nos desenhos, é tudo com magia, cara, tudo com místico. Então isso aí, né, influencia essa geração de hoje. Claro que influencia. Sabe, influencia. E daí o que acontece? Eles foram espertos, tipo, eles ganharam o direito de ser ouvido, eles chamaram a atenção da gente, e aí aos pouquinhos foram introduzindo, né? Então, cara, esse é um grande perigo. Por exemplo, eu digo do ganhar direito de ser ouvido porque é um dos lemas da escola da vida. A gente vai numa escola, a gente fica uma semana lá, tipo, tu chega na segunda-feira, ninguém te conhece, tu não vai falar Deus lá pra eles. Tipo, cara, quem é tu? Quem é esse Josias aí? Só que a tática é o quê? A gente não fala nada. A gente vai lá, fala uma palestra de autoestima aqui na segunda, de família na terça, não sei o que. Cara, quando é incrível, cara. Já quarta-feira, assim, a galera já tá
diferente contigo, porque tu já não é mais um desconhecido. Uhum. Aí quando tu vai falar de Jesus lá na sexta, tu não é um desconhecido. Tu ganhou o direito de ser ouvido, tu brincou com eles, tu abraçou eles. Eles já estavam vindo, conversando contigo, mandando carta, né? Enfim, tem um monte de coisa. Cara, quando a gente fala do amor de Deus lá, tipo, a gente já ganhou o direito de ser ouvido. Como é que funciona lá? Como é Eles que vocês fazem assim? Tipo, quando vai, com a Escola da Vida vai numa escola. É uma semana, 2 semanas, como é que é? Como é que é o processo? O processo inteiro, assim, que é difícil porque tem uma equipe grande. A gente diz que é um mês. Tá? Primeiro o que acontece? Bom, tu vai apresentar pra diretora, tu vai dizer, ó, nós somos um grupo cristão, a gente fala de assuntos, você pode escolher, mas a gente fala do amor de Deus. Aí é aquela questão, porque assim, ó, qual que é o medo do pessoal? Porque o Estado é laico, né? Ah, não posso falar de Deus. Não, porque o Estado é laico, tu pode falar de Deus. Exatamente. Só que qualquer religião pode ir lá. Os espíritas, qualquer um pode. Porque o Estado é laico, você pode falar. Você não pode só defender uma. Então, cara, daí a galera tem medo, entendeu? Então a gente diz, ó, nós somos cristãos, a gente tem isso, mas lá na sexta-feira a gente vai falar de Deus. A gente pode ou não pode? Se a diretora dizer que pode, ainda mais no estado aqui tem a CIPAV, ela, tipo, Escola da Vida, ele tá ligado ao governo. É só dizer ali, ó, o governo, ele apoia a gente, já era. Entendeu? Então o que acontece? A gente fala com a diretora, ela libera. A gente, na primeira semana é uma reunião com os professores, faz um cafezão lá, e a gente fala como é que é a Escola da Vida, para os professores saber, fala tudo, e a gente traz uma mensagem de motivação para os professores. Na outra semana, é uma semana de palestra, né? Aí a diretora escolhe os temas, de segunda a quinta, são 4. Ela escolhe, tem vários temas, se ela quiser um tema específico, a gente cria, né? A gente vai, olha e faz. Sim. Bullying. O que mais pediam é autoestima, família, drogas, sexualidade também pedem. Enfim, tem bullying, tem um monte de coisa. A gente vai lá, a gente pega um período só de aula, bem rápido, que não adianta ficar falando muito com essa galera. Sim. A gente usa slide, a gente faz um monte de coisa lá, brinca com eles, eu faço minhas brincadeiras e tal. Se vira nos 50 minutos, né? Nos 40 às vezes. Cara, tipo, tu vai ali toda semana, tu vai indo ali, quando é na sexta-feira, aí tu pega 2 períodos. Aí tu faz um evento cultural. Que daí tu vai entender o que é um evento cultural, né? Vai ter música, vai ter teatro, vai ter uma palavra, vai ter premiação, a gente premia, a gente faz um monte de coisa, né? E a gente, uma das coisas que eles fazem a gente faz um concurso de redação, tipo, parece bem cafona, né? Concurso de redação. Mas daí é pro pessoal escrever cartas, né? E a carta é uma carta pra Deus. A gente diz ali, a gente diz assim, ó, vocês... Acabou. Tipo, eu não acredito em Deus. Bota ali na carta. Eu não acredito em Deus porque vocês... eu acredito. Tu pode pedir, tu pode reclamar, enfim, abre o teu coração. Sim. Aí até quarta a gente pega e aí as melhores cartas a gente vai premiar. Aí na sexta-feira a gente faz uma premiação. Quantas turmas? É várias ou a gente pega, a diretora que escolhe? A diretora escolhe e a gente vê também a capacidade da equipe. Mas normalmente assim a gente pega de 12 pra cima. O que a escola tiver a gente pega. Né? Aí dependendo do tamanho da escola, cara, a gente já deu pra 1000. Nossa. Só que daí assim... Tá aí as cartas? Como é que vai ver tanta carta? Só que assim, ó... Passa a noite lendo carta. De uma certa forma, como não é obrigado... Não é todo mundo que vai escrever carta, tá? Mas mesmo assim, é uma cambada. Então tem que ter mais uma galera pra ler carta, né? E aí depois a gente vai responder ainda. Então, cara... E aí a galera que responde... Aí fica aquela questão. Às vezes, tipo, uma pessoa super tímida que nunca vai pregar num púlpito, mas que gosta de escrever. Ela pode, cara, tipo, ser inspirada por Deus pra escrever uma carta que vai fazer toda a diferença pra aquele adolescente que ele desabafou ali. Que, cara, tem cada coisa assim que tu chora. Eu imagino. Chora, assim, sabe? Sim. Então, aí a gente premia as melhores cartas. Aí, conforme a gente tem a possibilidade, normalmente a gente premia 3 ou 5. E a gente pega e premia, normalmente escolhe quem foi muito sincero, quem a gente sente que foi sincero. Tem uns que tu vê que eu acho que copiou do Google, sabe? Mas tem uns que tu vê que foi sincero, cara, e tu premia ali. Que legal. A gente vai batendo foto durante os dias, assim, daí depois a gente faz um vídeo naquele dia lá, das reações deles, e uns dormindo. Cara, esse mata, o cara é muito legal. O cara fica um evento animado, sabe? E aí, tipo, tu vai animando, tu vai calmando, daí começa uma banda, né? Depois tu fala de Jesus ali, já era, pelo amor de Deus, entendeu? Aí aquela semana é uma loucura, assim, é uma bomba, assim, dentro da escola, né? E aí durante as outras semanas, a gente vai fazer um treinamento com quem é evangélico lá, tipo, o que eles podem fazer pra ajudar a escola, enfim, demonstrar o amor. E a gente sempre fala assim, ó, com ações. Tu vai falar só se for necessário. Tu vai agir. Sabe? Então a gente pega, faz um treinamento, 2 treinamentos,
E aí depois deixa. Aí a gente vai, a ideia é ficar voltando a cada 2 semanas, alguém, né, da equipe. Tu vai lá num recreio lá, só fica lá. Cara, o que vem de gente conversar contigo, porque já se identificam do projeto, né? E aí, cara, tu continua. Aí é a capelania, né? A capelania que é. Capelania escolar que chama. É a capelania escolar, que é muito bom, cara. Então, né, teve uma vez que eu fui lá, vou falar um testemunho. Não, conta algum. Eu fui lá, tipo, dei já como capelania, né, numa escola. E a gente chegou. Cara, é muito louco, porque é tudo espiritual, né? Claro. Tipo, tu vai lá, aí eu fui num dia, fui com o outro rapaz, lá, o Apolo, lá, top demais o Apolo. E a gente foi lá, cara, eu me senti mal aquele dia, cara. Eu cheguei lá e eu falei pra ele, cara, eu não senti nada, não vou fazer nada aqui, vamos embora. Mas eu senti muito mal, sabe? Aí, cara, vamos orar, senti que não é pra nós estar aqui hoje, tá? Não fazer nada. Aí no outro dia a gente voltou lá. Aí eu voltei lá, daí quando eu entrei, daí a diretora falou assim, ainda bem que vocês estão aqui, porque tem uma menina aqui que quer se matar. Ela tá bem depressiva e tal. Tá, sentamos lá, ficamos esperando. Aí eu conversando com o Apolo, né, tal, aí quando vem a menina, assim, daí eu, menina da minha igreja ainda. Nossa! Daí a gente se olhou assim, não acredito. Vontade de se matar até passou. Cara, daí a gente foi lá conversar com ela, aí tem coisa que, tipo, tu não se liga quando tu não tá lá, né? Aí quando começa, era um dia triquente, ela tava no moletom, aí ela levantou tudo, né? Todo o braço, assim, tudo cortado. Aí ela falou, por questão dos pais, que o pai falava que não se importava com ela, não sei o que, isso aqui. E era da nossa igreja, entendeu? Então o que acontece, cara? Tem muita coisa que tá acontecendo nos nossos adolescentes e a gente nem sabe, cara, sabe? Tipo, teve mais de adolescente que eu conheço da igreja, né? Como eu conheço, primeiro da minha, né? E, cara, então assim, cara, tu acaba vendo. E assim, ó, o legal é tu ver que de alguma forma tu ajudou. E aí ver depois daquela pessoa, na outra semana ela tá tocando ali num grupinho que a gente fez lá. Aí dali um ano ela tá bem, tá na igreja, tá cantando, aí casa. Cara, tem muita coisa. Até o último aqui que eu vou falar agora, pra não ficar... esse negócio, enquanto tu entra com muito assunto, né? Teve uma vez que a gente foi numa escola e pra ver como Deus faz, né? A gente tava meio paralelo com 2 escolas na mesma semana, a gente fez uma loucura. Meu Deus. Né? Uma loucura, assim, porque é uma coisa. carga, né? Aí ainda bem que eu tava indo no Uber naquela semana, não fiz nada, né? Enfim, cara, mas daí, cara, eu falei, Deus, vamos lá. Aí de manhã era numa. Não, na verdade, enquanto uns estavam numa, a gente tava nessa outra escola. Aí só que daí não tinha voluntário suficiente. Cara, a gente foi muito na fé e na coragem. Eu fico olhando hoje de, meu Deus, né? Que responsabilidade. Aí, cara, daí a gente conseguiu, assim, voluntário lá de Farroupilha, assim, veio umas meninas lá. E daí a gente vai falar sobre família. Falando sobre família, deu uma das voluntárias, eu posso falar um testemunho. Aí ela falou um testemunho dela, uma menina, 22 anos ela, né? Ela pegou e começou a abrir, assim, a vida dela, sabe? Ela falou, sentiu de Deus de abrir. Ela falou que foi abusada, passou por um monte de coisa, sabe? Sim. Cara, foi na segunda que ela falou. Cara, durante toda a semana, o que veio de menina conversar com ela, durante as palestras, ela ficou só atendendo. Cara, tinha um monte de gente e a gente teve que atender, teve que até chamar o conselho tutelar quando é uma coisa assim que tá acontecendo. Aí já vira até uma questão, prova criminal. Cara, o negócio é louco. Mas, cara, daí depois que tu ajuda, por exemplo, essa adolescente que teve chamado o conselho tutelar, aí tu vê ela grata pela gente, sabe? Cara, a gente transformou a vida dela. Ela foi morar em outra cidade, enfim. E ela quer que o Escola da Vida vá pra aquela cidade dela, porque ela quer participar. Então, cara, quando tu vê, assim, o que Deus faz, entendeu? Cara, não tem o que dizer. Tipo, era uma menina triste, que daí ela foi, e ela escreveu carta também, viu tudo. E aí depois, cara, ver a transformação, cara, pelo amor de Deus, sabe? Não tem o que pague, entendeu? Então, cara, essa geração tá sofrendo. Eu me lembro que o Caleb Garbin falou uma vez, quando ele começou a ir nas escolas, né? Ele foi numa escola lá, disse que tinha uns 50 adolescentes, tudo com o braço cortado, cara. Então, cara, a gente, por exemplo, a gente como Escola da Vida, a gente foi em 6 escolas. Cara, eu fui ver aqui, Caxias tem umas 300 escolas. Imagina, nem... A gente não pegou 1%, cara. Eu sei lá, pegou 1%, 2%. Imagina a galera que tá aí. E de 300? 6 de 300. Dá menos de 1%, dá 2%. Mais ou menos. É muito pouco, entendeu? Então, aí,
por exemplo, assim, até a Lívia, que foi lá no Sim, a lugar, Lívia. ela fala assim, as escolas são campos brancos. É. Sabe? Só precisa que alguém vá lá. E, cara, a galera tá sofrendo. Imagina agora, pós-pandemia. Sim. Esses adolescentes estão tudo Cara, eu pirando, tava conversando com o Cid, um amigo nosso ali. Tu lembra dele, talvez, o Cid? Sim. O Cid Lindorce lá. Tu conhece o Cid ali? Ele tá trabalhando na Marco Fundação. Polo, a Fundação Marco Polo, e eles também atendem, né? Uhum. E ele disse que, cara, assim, os professores não sabem mais o que fazer. É. Eles não sabem mais o que fazer, eles precisam de ajuda, eles querem, façam alguma coisa. A gente precisa de ajuda porque os psicólogos não dão mais conta. Tá tudo assim, ó. E, cara, ele falou assim, ó, criança de 7 anos querendo se matar. Tá maluco, né? Porque é criança agora. Cara, as crianças estão ficando doidas. Tá tão tudo assim, fora. ó, meu. E a gente tá... E eu vejo assim que nós, né... Por que a gente levantou esse assunto no Mergulhados? Porque a gente... talvez, mas Mergulhados é jovens. Não, cara, é por isso mesmo. Cara, tu que tá aí escutando a gente, tu que é jovem, é você que vai poder mudar essa situação, cara. Verdade. Não é só o pai, não é só o pastor, não é você, cara. É você que pode adotar um adolescente e você cuidar do cara, entendeu? E você mostrar Cristo pra ele, você ensinar ele no caminho. Cara, não tem. A gente tá sempre pensando que vai aparecer um salvador da pátria, que vai ser alguém que é específico. Não, cara, o chamado é pra todo mundo. Tem um monte de gente que tá do teu lado, que tu tá vendo, tá fazendo... Cara, uma conversa, às vezes pode mudar uma situação, que nem ali, vocês fizeram lá, mudou a vida da menina, cara, completamente. Imagina. Entendeu? Então, a gente tá muito, assim, aquém de assim, a ficar muito preso em denominação, preso em não sei o quê, preso que eu gosto do fulano, daquele lá não gosto. Cara, e o diabo tá fazendo a farra. Tá. Entendeu? Ele tá levando um monte de gente pro inferno. E a gente tá ali, discutindo teologia, mas Sim. para com isso aí, cara. Uma coisa que a gente fala, até porque tem eu até comentei contigo esses dias, né? Sobre o treinamento de desenhação, por exemplo. Porque, cara, por mais que a gente queira, a gente consiga, vamos supor, cara, agora a gente apareceu 100 voluntários pra fazer um baita trabalho em Caxias. Cara, não vai dar nem pro cheiro do tamanho do tanto de escola. A gente não vai conseguir atingir. Mas se os adolescentes, cara, entender algumas coisas que eles podem fazer, cara, tipo, vai ter escola que eu nunca vou entrar, nem tu. Isso. E o teu jovem, o teu adolescente tá lá. E ele pode fazer a diferença. Ele pode fazer... A gente tem o treinamento pro melhor amigo, que é pra uma pessoa, da turma, fazer algo pra turma ou algo pra escola. E depende da capacidade, né? E, cara, é eles que podem fazer, até porque eles entendem essa geração melhor que nós. Porque nós já estamos numa fase que a gente tem que estudar pra entender como entrar. Só que eles entendem como que a galera deles... Eles estão lá dentro. Estão lá dentro. E às vezes eles vão sanar, né, problemas que eles estão sofrendo. E, cara, ó, eu tô vencendo assim. Vem cá, vem comigo. Cara, eles vão ganhar muita gente. Então, um desafio nosso, né, que nem a gente falou, como ganhar essa geração... A gente tentar, pelo menos a galera que já tá com a gente, eles entender que eles, cara, mesmo com 14 anos, 13 anos, pode fazer a diferença lá. Cara, eu tô assim com... falar a primeira vez isso, eu nem falei, nem precisa falei. Mas já faz um tempinho que eu tô com essa ideia na mente. De começar aos poucos a estabelecer lá, né, um jovem adotar um adolescente. Isso é legal. Adote um adolescente, né? É tipo assim, adote um adolescente, né? Claro, eles precisam... A gente tá trabalhando sobre isso, porque tem muito problema ainda nos jovens. Porque aí, se o adolescente não tá bem, quando ele chegar no jovem, ele vai continuar estando ruim, ou até pior. Então a gente tem que às vezes tem que estar ajustando aquilo que era pros pais cuidar dos adolescentes, não estão cuidando. Porque, tipo, eu fico indignado. Então não faz, né, cara, filho? Não faz. Se tu não é um cachorro que tu vai dar comida só e vai dar carinho quando quer. Não, cara, é um ser humano, então não faz o filho. Usa preservativo, então, se tu quer. Entendeu? Ou a mulher usa... Sério, mas, cara, botar uma vida no mundo pra te não cuidar, pra te não dar tempo pra... Cara, eu não tenho tempo. Também então por que tu fez o filho? Uma vez, quando ainda era... Nós éramos os líderes lá, uns pais chegaram assim pra mim e pra gente, não, vocês têm que rodear assim, nós, assim, vocês têm que dar um jeito nos nossos filhos. Eu disse, não, eu não tenho que ter jeito nenhum. Vocês são os pais. Sim. Eu não tenho que ter jeito. Mas a gente não tem tempo. Abre um espaço na agenda de vocês não fizeram? Então, eu falei bem assim, vocês não fizeram?
Então, Sim. vocês agora têm que arcar com essa consequência, né? Mas não, na verdade não é uma consequência, é um prazer. Você tá... Cara, vocês podem liberar eles para um futuro. A Bíblia fala que é como se fosse flechas na mão do guerreiro, cara. Vai longe, Uhum. né? Só que não, tá ali. Aí fica um passando a bola pro outro, né? Uhum. Então daí quando chega, daí passa é o líder adolescente ou o pastor de adolescente que se vire. Não, tem que Ah, fazer. Tem que fazer milagre. Fazer milagre. Em 2 cultos. Isso. 2 cultos. Né? Em 2 Isso, cultos, dois então por se mês. fosse outras igrejas que são 4 Uhum. sábados. Faz Sim. milagre nos 4 sábados. É. Porque o resto da semana, azar. Entendeu? Não tem problema. Mas em 4 tem que fazer, tem Tem. que ser o Jaspion. Sim. Entendeu? Então, a gente nem sabe o que é Jaspion. Não. Não. Não Então, faço tem ideia. que ser o He-Man, também não sabe. Também não. Mas tá chegando. Tá chegando. O Thor, então. Agora ele sabe. Deu tora. Mas, tipo, tu tem que fazer, cara, um auê. E não. Então, eu tenho... Tá no meu coração isso, eu quero começar devagarinho, né? Poder preparar. Começar uma menina adota um adolescente, né? Entre aspas, assim, chama pra perto, Uhum. começa a conversar. Não é aquele adotar, né? Mas chamar pra perto, conversar, aconselhar. Uhum. Ter aquela carga de alguém que é mais velho, que eu já passei por isso, Uhum. cara. Eu sei, Isso. entendeu? Ter aquele contato, aquela intimidade, aquela, né? Sim. Pra que, cara, a gente, de alguma forma, assim, uma coisa que eu tenho, assim, sempre buscar de Deus, eu não quero só ser aquele que aponta o problema. Eu Uhum. quero ser aquele que aponta, mas aquele que também tem como resolver. Uhum. Isso. Entendeu? Eu não posso, tá acontecendo. A gente fala. Não, tá acontecendo isso, tá acontecendo. Mas tá, vamos resolver como isso aqui, cara? Sim. Um monte de gente tá vendo. Mas o que a gente vai fazer? Né? Então, eu tenho, assim, orado a Deus para que Deus me dê estratégias, que dê pessoas, como... Cara, olha quantas pessoas Tá tinham que estar lá junto contigo, cara. Sim. Ô, meu, muita gente fica em casa sem fazer nada. Uma coisa que a gente. Tu vai concordar, né? Que eu acho que é um dos problemas. Não quero falar das igrejas, né? Sim. Mas é o ativismo religioso, cara. Cara, muito. Tá. Porque a gente tem tanta atividade pra fazer, né? E, tipo, nada contra. Mas, cara, a galera tá morrendo ali. Cara, a gente Sabe? tá tão, Então- assim, afissurado em um culto que tem 1h30 ou 2 horas, que tem que fazer isso. Beleza. A gente formou nossa cabeça que, cara, é isso que é ser igreja. Não, ser igreja é eclésia, é fora, meu filho. Sim. Tu vai pra dentro pra receber, mas não pra engordar. Tu vai pra receber, pra dar. Uhum. Né? Então a gente tem que começar a ter essa mentalidade de sair. Cara, olha quantas pessoas que podiam estar ajudando Sim. nas escolas, em faculdade, em tudo que é lugar, cara. É. Só que não, daí a gente, ao invés de sair, como a Bíblia fala, a gente quer que eles venham. É. A gente quer pescar eles pra dentro. Mas não, homem. Tu vai ver até Jesus, tipo, eu sempre digo, né? Jesus não saía entregando folha dizendo, ó, vai ter um culto lá na sinagoga, ó, às 8 horas, vem me ver. É bem assim. Não, cara, ele levava os discípulos, ó, tipo, ele ia pras praças, ele Aham. ia. Tipo, então, ele ia no templo, ele pregava na Sim. sinagoga, que é o Tá que em nós todos. fazemos, mas ele tava, bom, o ministério dele é tudo na rua, né? E tu vê que a Nas estratégia casas dele. dos outros. Isso, e a vai que estratégia vai. dele era o quê? Naquela época as pessoas elas tinham dependência de milagre. Então o que ele fazia? Tragam os doentes. Aí vinha o milagre, o cara era curado, nossa, aglomerava de gente querendo saber o que era. Então E- era uma estratégia boa. E nós, como igreja, Comida bom, também, né? nós É. também temos que ter isso, né? Porque, cara, é uma geração ateia, né? Geração que não Aham. crê mais em Deus. Aí quando tu vê um milagre, velho, caiu por terra, velho. Cara, e outra Porque eu coisa... vi, Isso. né? Cara, e outra coisa, a gente pode notar que essa geração é uma geração que ama o sobrenatural. A gente tava recém falando, né, dos filmes da Marvel. Cada vez mais eles estão indo pra essa área de sobrenatural. Uhum. Então, cada vez mais vai aguçar esse Vai sobrenatural. aguçar. Tava conversando com um amigo meu e ele tava falando que ele tomou aquele chá de chuasca, eu acho que é. Uhum. Ele disse, cara, aquilo lá é muito doido. Eu Aquilo vi. lá é fora. O pessoal tá falando tudo nos podcasts sobre isso, né? Então atiça e a galera. É bem isso aí como tu falou, cara, a galera quer o sobrenatural. E pra ver como a mídia já entendeu. Aham. Tanto é que, cara, tipo, já tá descarado, tipo, bruxaria, encanto, magia, que antes fizeram aquela- não tinha. Fizeram agora, acho que é na Inglaterra que tem, que é do Harry Potter lá. Hum. Sim. Que eles fizeram que Fizeram tem uma, Hogwarts É, lá? Isso. Nossa. fizeram uma lá que eles ensinam magia branca, que eles dizem, Uhum. né? Pra eles começar a fazer. Eu tava vendo os caras falando, dizendo que tipo, é uma pré pra eles ver quem de fato Uhum. mesmo vai pra aquilo lá e pra eles puxar mesmo pro Uhum. lado do obscuro da força. Que É eles quase dizem, tipo da uma, é tipo uma peneira do futebol, É, entendeu? tipo Tu uma vai peneira. vendo assim quem. Mas, cara, tá chamando a atenção.
E é o que a gente tá falando. Mas nós, geração mais velha, nós precisamos sim ter as estratégias, mas nós precisamos ter a unção. Aí que tá. Cara, a unção, ela vai quebrar o jugo, a unção, ela vai trazer a manifestação. A gente sabe que os pilares do mergulhados é ativação, maturidade e... ai, meu Deus, faltou mais uma. E avivamento. Então, esses são os pilares. Então, pra te ativar, cara, você é ativado... Cara, é um sobrenatural que vem. É o poder, né? É o poder. Que nem uma das coisas que eu gosto de contar... foi um dos primeiros cultos que a gente começou ano passado nesse processo de transição. Eu tava pregando, a gente tava tendo na realidade a matéria Cristo, aquele que cura no Rema, né? E, cara, foi assim, gente que tinha muito problema de coluna, várias coisas assim, foi curado naquela matéria. E eu disse, Deus, eu quero levar isso pros adolescentes, tem que levar. Aí fizemos um culto bem nessa temática, assim, sabe? E o Espírito Santo ministrou muito comigo a respeito daquilo. E aí, no final do culto, tinha uma adolescente que estava do lado de fora da igreja, sempre gosto de contar essa história, ela vai estar ouvindo. Ela disse que, eu tenho uma dor no meu joelho, mas acho que é de família, o meu tio também tem essa dor. Nossa, deixou quicando, né? Eu disse, não, cara, calma, vamos lá, vamos por partes, né? Aí falei pra elas aí, 53 e tal. E, cara, se nós quiser, a gente ora agora e vai acontecer. Tu crê? Creio. Então faz o que tá doendo dela, movimentou o joelho, até sentiu uma dor, assim. Aí eu pedi pra uma das meninas botarem a mão, né? Coloca a mão no joelho dela aí. Daí ela botou a mão. Aí a gente orou. Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos cura sobre o joelho dela. Nervos e tal, voltem a ser como eram. E daí ela tirou a mão dela, nossa, tá até diferente, vou até mexer. Mexeu, eu tava curado, cara. Então, isso foi uma dos que aconteceu. E que nem no meu caso, cara, tipo, eu usei óculos um tempo da minha vida, né? Tinha quase 4 graus num olho e 2,5 no outro. E aí eu cheguei num culto e tava falando muito sobre cura. E eu disse, Senhor, eu tenho fé que eu não vou mais usar óculos. E aí eu levantei as mãos assim, Pai, em nome de Jesus, receba a cura nos olhos. Amém. Tirei os óculos, não tô vendo nada, vou botar o óculos. E aí, só que a cura foi gradativa, cara. E às vezes a gente também não entende essa questão da cura gradativa, né? Nos adolescentes. Por quê? Porque ele chega lá, todo cortado, todo arrebentado. Aí ele quer ter uma experiência real com Deus, que seja rápida, igual que ele tem no celular. Então, ele vê os grandes avivamentos que tiveram, e ele vê assim, nossa, tudo foi muito rápido. Tudo foi instantâneo. É que tu lê num livro, né? Daí no livro parece que é rápido. Mas Aí, foi 15 anos. Cara, a ilha de Gales, cara, quantos anos foi? Exorado. Entendeu? Cara, então... Um livro desse tamanho, então foi rápido. Não, foi anos. Então eles acham que tudo vai ser rápido. Aí a cura emocional, não, vai ser rápido. Cara, quantos anos tu tem? Tenho 32. Hoje tu tá tendo curas emocionais com 30 com 32 anos. Agora que eu tô tratando. Então, imagina uma dor. Claro, eu entendo hoje, né, que um adolescente com 12 até 18 anos ali, ele tem, assim, muita carga emocional que eu, por exemplo, estou tendo hoje. Então, eu tive crise de ansiedade, depressão, vontade de suicidar, mas tudo isso foi coisas que eu tive depois dos 16. Antes, né? Eles, cara, é rápido. Tipo, crianças com 7 anos querendo se matar. Hoje a gente tá estamos ajudando, né, a igreja de crianças a entrar numa das partes aqui de Caxias que é dominada pelo tráfico e tal. E até, cara, super pesado, assim, a gente teve o F5, que a gente tem nas quintas-feiras, né, com os adolescentes. A gente trata de temas, tipo que nem o Papo Reto era, né. E a gente conversando com eles, a gente começou a falar sobre o futuro. Qual que é o teu sonho? Aí cada um foi falando, né? Não, meu sonho é ser médico. Aí teve uns, meu sonho é pastor. Deu, já vou ficar de olho. Tem uns lá. Os remanescentes. E aí outra, meu sonho é ser médica. Daí a gente pediu pra eles, né? Qual que é o teu sonho? Não quero falar, vai outro. E já se fechava. Então a gente vê a necessidade, cara. E naquela hora, assim, meu coração, meu Deus, eu queria sair correndo pra abraçar o cara, sabe? E dizer, cara, Deus tem o melhor pra ti. Só que não ia fazer efeito, cara. Porque muitos já falaram isso. Só que poucos estão fazendo o que a gente falou de sair pra fora. Então, cara, você que tá me ouvindo agora, que é líder de jovens, que né, tem uma equipe, pega a sua equipe e vaza fora da igreja. Vai pras pessoas. Mas que nem no meu caso, eu não vejo que os adolescentes estão prontos. Então pega a meia dúzia de gato pingado que tu acha que tá pronto e vai lá, cara. Já vai ser um começo. Entendeu? Porque nenhum avivamento começou com grandes coisas. Começou com 1, 2 orando, 3... Entendeu? Pessoas que queriam realmente experiência com Deus. E se tu chamar, ele vem, cara. Nossa, do jeito que as coisas estão, as pessoas sedentas, pós-pandemia, gente que ficou tanto tempo dentro de casa, enfiado no celular, não leu um livro, não pesquisou nada, não viu uma pregação.
tipo, aprendeu a fazer 10 danças no TikTok, mas não tirou 10 minutos pra falar em Sim. línguas. Então, são coisas que a gente precisa levar pra fora pra realmente conquistar eles. E eu creio que vai dar muito certo. Vai sim, vai sim. A gente teve muita experiência lá. E as experiências, elas ficam marcadas, né? Eu acho que o que mais marca a nossa história é as experiências que a gente teve de Sim. oração lá na sala do pai, É. o cara aí batendo, Calebão, batendo na na geladeira. geladeira, entendeu? As coisas que a gente lembra, mas que eram momentos assim de oração, onde depois acabava a oração, cada um falava, bah, eu não tô bem, bah, eu tô passando por isso, eu caí em pornografia, bah, daí um orava pelo outro, sabe? Esses momentos que ficam marcados, quando a gente lembrava, a gente ia orar na igreja junto, ou ia pra lá, o Emerson ia meio-dia lá, sempre ia orar, né? Às vezes eu ia com ele, ou então ele ia sozinho. Então, são marcas que a gente tem na nossa vida, né? E são marcas com sobrenatural. Eu acho que pra gente, assim, até já encerrando o papo, a gente precisa, eu acho que deixar esse legado do sobrenatural pra essa geração, né? Eu acho que tanto os pais, né, que estão ouvindo, ou que vão ser pais, pastores de jovens, de adolescentes, pessoas que têm irmão que é adolescente, cara, o conhece, tem amigos, enfim. Eu acho que a gente precisa deixar esse legado do sobrenatural. A gente precisa, assim, estar sempre falando sobre isso, manifestando isso, né? Dando espaço para o Espírito Santo fazer isso. Né? Eu acho que a gente criou tantos artifícios, assim, né? Para modelar o culto. E às vezes é coisa tão simples. Eu me lembro que quando a gente iniciou ali nos adolescentes, cara, tinha poucos adolescentes e não tinha muita gente para tocar, né? Não tinha uma banda e tal. E eu tava tocando o violão. Botava um souk lá de fundo pra não ficar só o violãozinho e pegava o violão. Cara, nós derretia, entendeu? Eu não queria saber. Teve uma vez que tem ainda o vídeo, acho que tá ainda No Insta. No Insta, que se vocês forem lá ver, entrou uma nuvem dentro do negócio. Ela ainda aparece lá às vezes. Cara, uma nuvem, e não é efeito Não é do ar-condicionado. Não era do ar-condicionado, não era nada, cara. Tipo, era uma nuvem que simplesmente desceu assim, ó, neles. E eu falei pra eles, venham aqui, venham ver. Eles vinham, eu disse, ó, vem aqui na ponta e olha pra lá pra você ver. E tinha uma nuvem, cara, entendeu? E aquilo, teve adolescente que ficou assim, ó. A partir daquelas experiências, começaram a orar pelos pais. Naquela época, muita cura aconteceu. Teve uma adolescente, a Belle, se ela estiver escutando, ela contou da mãe dela, que a mãe dela caiu e deslocou, assim, a parte do rosto da mãe dela, e ela não quis nem saber. Ela disse, mãe, eu vou orar e isso aqui vai pro lugar. E ela botou a mão, a mãe dela tinha caído, e botou a mão, sim, e começou a orar, e começou a mexer. A coisa, e foi pro lugar, ela disse que ela caiu no chão assim, meu Deus, Jesus, é real, entendeu? Mas, cara, manifestação, ela conseguiu perceber que, cara, aquilo que tava sendo pregado era pra eles também. Era real, né? Era real, não era um negócio que, é o super pastor que vai ter. Não, é aquele que crê. Isso. Aquele que crê como a palavra diz. Se vocês creem em mim, vocês farão obras maiores que eu fiz. Ponto, acabou. A base tá no crer, não no título. Isso. E quando você ativa um adolescente assim, e ele acredita, ele vira uma bomba, cara. É por isso que a gente fala. Daniel, Misael, Azarias, eles eram adolescentes. Davi também era provavelmente adolescente. O próprio a maioria era tudo Samuel. adolescente, Samuel, quando teve tudo novo. Até José e Maria disse que Maria era uma adolescente. Sim. Já. Tipo, cara, experiência com Deus total, né? Cara, então a gente às vezes tá retirando eles, achando que eles não sabem e que eles não têm assim, uma base pra receber uma experiência dela. Não, cara. Tá louco. Esse é o momento. Porque o que me fez segurar, me fez estar onde eu estou hoje, foi as experiências que eu tive com Deus na minha adolescência. Exatamente. Hoje nós estamos aqui, nós estamos falando disso porque a gente viveu experiências sobrenaturais com Deus. A palavra era ministrada, junto da palavra tinha experiência. Nós queríamos fritar. Nós queríamos saber quem é esse Espírito Santo aí que todo mundo está falando. Eu quero ter essa sede. E a gente começou. Uma das coisas que eu fiz muito quando eu era adolescente era... A gente começou, né, um grupo na escola e tal, com alguns canela de fogo lá que a gente brinca.
E, cara, a galera, assim, né, toda extrovertida e tal. Só que chegava um momento que a gente ia pro recreio, porque a gente fazia isso na sala, mas a gente chegava no recreio com um violãozinho. E eu sempre dizia pro Espírito Santo, eu quero ter uma experiência tão real da minha própria vida que eu passe isso pras pessoas sem falar absolutamente nada. E eu me lembro de uma vez que a gente tava tocando, e a gurizada cantando, e eu quieto, falando em línguas, assim, e o Espírito Santo disse, peça para os meninos te tocar. E daí, aí eu disse, gurizada, pega na minha mão aqui. Daí os guri, sabe que essa viadagem aí? Tu é crente, mas tu também, né? Eu, não, cara, pega aqui na real mesmo. Jesus tá me mandando fazer isso, cara, pega aí. Aí fiz assim, agarrei na mão de dois agarraram e outros 2 agarraram lá, nas mãos. E eu disse, Espírito Santo, agora. Os caras começaram a chorar. No colégio, cara, 17 anos. Então, foi algo real, simples, que o Espírito Santo usou para mover a minha vida e que certamente vai servir de exemplo para outras pessoas, que é simples, cara. Você não precisa reinventar, não precisa fazer a roda de novo, entendeu? A Bíblia é clara, o sal, ele dá gosto, ele preserva o alimento, ele deixa com que todo o ambiente seja diferente, cara. Não é que nem você botar um tempero, nossa, vou botar um curry aqui porque vai dar uma cor diferente. Se tu não usar de outra vez e tu não botar, tu não vai sentir ele. Tu tem que ver. Agora o sal não, cara. Tu botou na boca, tá ali. Mas tem uma coisa muito massa do sal. O quê? Dá sede. Cara, o sal dá sede. Sal dá sede. Então a gente tem que trazer sede pra essa geração, né, cara? Eles precisam estar, assim, sendo sal pra aguçar a sede das pessoas. O que é que tu tem? O que é que esse adolescente é? O que esse jovem tem, cara? É sede. É sede. Pra encerrar, deixem uma palavra aí, final, cada um de vocês. Eu queria só trazer uma pergunta. Eu abri o grupo, eu fui mais inteligente, né? Eu abri o grupo dos teens lá e disse, gente, vou estar no podcast hoje e tal. Manda as perguntas. Aí um adolescente me perguntou assim, ó. Eu disse assim, mandem suas dúvidas sobre o tema identidade. E daí ele disse assim, mulher tem que namorar com homem ou pode com mulher que Deus perdoa? Se vai pro céu ou é pecado? Então eu queria que os vossos excelentíssimos... Não nessa, não vai ser outro podcast. Não, rapidinho. Tem certeza que tu quer entrar nessa? Não, rapidinho. Ou outro podcast? Até o Paulinho aí, dá pra Sim, ser mano, uma... É que essa é boa, cara. E vem aqui. Larga uma bomba e sai. Você Salve que se ficou puder agora. até aqui, você vai ouvir essa resposta de pessoas que estão passando por esse problema com os seus os seus Tu adolescentes. quer começar a responder? Quer que eu responda? Faz de novo aí a pergunta, vamos ver. Foi tão difícil? Mulher tem que namorar com homem ou pode com mulher que Deus perdoa? Se vai pro céu ou é pecado? A Bíblia ela é bem clara, né? Esse que é complicado, porque é até difícil falar, porque aqui em live, né, coisa arada, daqui a pouco cai depois. Mas assim, tipo, cara... o país é laico, cara. A Bíblia tem vários versículos ali que ela é contra, né? Não adianta, ela é contra. Então, assim, aí tu fica naquela coisa, tá, mas eu acho que não. Só que aquela coisa assim, cara, quando Jesus vinha, a gente vai ver, né? Só que a Bíblia, ela é muito clara, tem vários versículos que falam sobre isso, né? Sim. Tipo, não entrarão no reino do céu. Então, cara, é difícil, cara. É óbvio, difícil mesmo. Porque a Bíblia, ela é contra. E o que eu acredito, né, que essa questão é uma questão que vai pegar muito a igreja, né? Já tá pegando, né? Sim. Porque daí vão taxar a igreja de preconceituosa, né? Homofóbica, que seja, né? Enfim. Só que, cara, tipo, a Bíblia, ela tem vários versículos, né? Contrária, né? Então, fica difícil, né? Tu dizer que, vai pro céu. Né? A gente não tem base bíblica nenhuma pra dizer. Né? Então, como eu falei, eu acho que isso aqui dava pra um outro podcast, né? Mas, assim, só pra não deixar, assim... sem picar, né? Não sei se o José quer falar alguma coisa, tá buscando... Eu vou colocar um versículo. Isso, colocar o versículo aí, porque... Essa é boa. Essa aí dá muito pano pra manga, porque Com certeza. a gente tava falando de contextualização, né? Enquanto ele vai achando, porque, por exemplo, a gente falou sobre o que as séries e filmes estão trazendo de mensagens, né? Elas estão trazendo misticismo, trazendo magia e tal, bruxaria, e estão trazendo várias... Tipo, a questão do feminismo, né? O empoderamento da mulher e a questão da ideologia de gênero, né? Então, são pelo menos 3 coisas que tá vindo muito forte, né? Sim. Até, inclusive, tipo, tá estreando o Top Gun, né? Sim. Eu não sei se vocês viram que teve até uma polêmica lá, dizendo que era muito machista o filme. Ai, Jesus. Eu fui ver ontem o filme, cara, que filmão. Sim. Recomendo. Nossa. Sabe? Não tem nada de machista, Não. sabe por quê? Porque a galera só quer, tipo, cara, tudo bem,
Tipo, ó, tem mulheres fortes, tudo, Sim. mas só querem mulher, É. entendeu? E daí agora querem diminuir o homem também, não precisa diminuir. Tu pode ver vários desenhos. Tipo, como é a menina que é a protagonista e os homens, né? Por exemplo, o Moana. O cara é um babaca, meu. Sim. O fortão, ele é um Não, fortão e cara, babaca. e tu vê em outras coisas também, que nem nos jogos. Então, Tem jogos que o personagem feminino tem mais poder e resistência do que o homem. é. E, tipo, se for ver, é uma coisa lógica. Tipo, fisicamente, é claro que tem umas mulheres exceção. Mulheres que são de academia que dão um pau, por exemplo. Mas não é algo no natural. no normal, Isso. cara, fisicamente não tem comparação. Isso. Não é que a gente é melhor, mas é que é real. É. Se fosse igual, nós jogávamos futebol. O futebol não tinha futebol feminino e masculino, tava junto, vôlei, né? Então, Trabalho botando também. agora os transformados. Sim. Transforma. E junto com as mulheres ganham todas, porque não tem, entendeu? não Então, tem. então, tipo, É. não adianta, cara. Tem coisa Ó, que não dá, eu né? vou ler o verso que é em 1 Coríntios 6, 9 e até o 11 diz. É interessante porque, geralmente, a gente tá falando sobre homossexualidade, né? E a pergunta foi a respeito disso. Sempre é colocado num alto nível essa questão da homossexualidade, como se esse fosse o maior dos pecados que existisse, parece. né? E eu vou mostrar como Paulo coloca, né? Ele coloca dentro de uma lista de outros, né? Então, ele começa dizendo, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Olha, ele começa com os perversos. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, ó, a lista. Aí ele começa, nem homossexuais passivos ou ativos, daí tem um adendo aqui que é ou nem efeminados. O termo grego refere-se a homens que se submetem a todo tipo de depravação sexual com outros homens. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim, daí agora ele fala, ele estava falando de pessoas que viviam nessa prática, porque ele está dizendo de uma prática. E aí ele vai dizer qual é a realidade. Assim, a realidade que nós devemos, né? E ele estava falando para Coríntios. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. A grande questão é o quê? Toda pessoa que faz esse tipo de pergunta e que acha, né, cara, como é que é? Vai pro inferno, vai pro céu, ele tá querendo fazer uma distinção. Obviamente, ele tá debaixo de uma influência, então todo mundo tá falando desse assunto, né? Então todo mundo fala que a pessoa vai pro inferno, que a pessoa vai não sei o quê, que não sei... Cara, só que a grande questão é, quando Paulo tá falando aqui, ele tá dizendo de algo ativo, algo que você está mesmo fazendo. Só que ele não está relacionado a desejos, né? Porque, cara, tem... se a gente colocar isso, então nós vamos colocar nós que somos heterossexuais, que então também, a respeito do desejo, nós estamos tudo lascados. Lascadaço, entendeu? Agora, você ter um desejo homossexual é uma coisa, por isso que eu disse que ia abrir... Agora, você ter a prática homossexual é outra coisa. Né? Então, isso tem que ser bem definido. Isso. Bem definido, porque, cara, você tá lutando contra a tua carne, entendeu? Quando nós somos heterossexuais, somos casados. Mas, cara, mulher é mulher. E vai dar vontade pro homem querer. Isso vem da carne do homem. Agora, eu tenho que pegar os meus desejos e subjugar esses desejos. A mesma coisa é a pessoa, seja ela mulher ou seja ela homem, que tem atração pelo mesmo sexo. É o mesmo desejo, é uma opção que ela tem, mas é desejo. Isso aí. Então ela tem que se subjugar por causa de Cristo, porque ela foi lavada, como falou, justificado pelo sangue de Jesus. Então, toda a questão está na identidade e também na influência. Então a grande maioria não conheceu a sua identidade, na sua identidade, então se você não sabe quem você é, você vai acreditar em qualquer outra coisa que alguém te fala. Isso aí. É isso aí. Então eu acho que a grande questão é essa. Até tu falou, aí tem um versículo que mas é do mesmo tipo, né? Irai-vos, mas não pequeis. Exatamente. Porque, cara, vai ter momento que tu quer arrebentar alguém, né? É. E aí tu vai controlar. Por isso que é muito bom ter o Espírito Santo, que te ajuda, né? Mas é claro que nós, aí que nem você falou, tipo, Paulo coloca tudo no mesmo peso. É o mesmo pecado que eu menti ali, que eu fazia. Então nós temos que sempre lutar, né?
É uma luta. É uma luta nossa, isso aí. É. Isso aí. A luta, na verdade, ela não é contra somente o desejo, mas a luta é contra a tua identidade. Isso. Porque Cristo te deu a identidade de filho. Qual é a minha luta? Crer nessa nova identidade. Eu preciso crer que eu estou nessa nova identidade. Por isso que ele falou, mas vocês, porque ele tá dizendo, ó, eu botei a lista, mas olha, vocês têm que lutar e crer que é o bom combate da fé. Uhum. Vocês têm que olhar para isso que está acontecendo. Vocês foram lavados, vocês foram justificados. É isso que vocês têm que crer, não nisso que vocês estão sentindo. Por isso que fé não é sentir, fé é crer. É isso aí. Né? Aí Isso muda completamente. Então eu acho que, claro, é um assunto que não tem como nós falar em 5 minutos. Né? Responde. É, isso aí é bastante coisa, né? Então é um assunto bem profundo que até o que a gente falou, talvez, não, mas vai ter alguém dizendo que era isso, não, mas e quanto a isso? Cara, não tem como a gente falar. Primeira coisa, a gente tem que subjugar a nossa carne. Ponto. Seja desejos homossexuais, seja desejos heterossexuais, seja a linguaruda, né? Uhum. Seja a avareza, seja a bebedeira, seja qualquer coisa. Nós precisamos refrear isso. Isso aí. E crer naquilo, na nossa nova identidade e se comportar. Posso fazer uma comparação rápida aqui que eu sempre uso nessa questão, porque isso aí tudo é uma inclinação da carne, né? Isso. A Bíblia fala, né? Nós temos a inclinação da carne e inimizade contra Deus. Então, nós, depois que veio o pecado, nós somos inclinados a pecar. A nossa tendência é a gente não se dominar, a gente vai querer sempre pecar. Aí eu uso uma ilustração da Torre de Pisa, lá da Itália, né? Porque ela aconteceu, caiu uma erosão ali, e ela ficou inclinada. Aí o que eles falaram? Tipo, a princípio, eles acharam, vamos deixar assim. Então, o que acontece? Eles reforçaram, eu dei uma estudada, eles reforçaram toda ela por dentro, né? E ainda, cara, tipo, nas fotos não vai ver, mas meu irmão foi lá também e se tu for catar bem, tu vai achar. Tipo, tem uns cabos de aço presos em outros prédios, assim, pra ajudar a firmar ela, pra ela não cair, segurar ela. Então, eu coloco que a gente é que nem a Torre de Pisa, entendeu? Cara, a gente tá inclinado, velho. Isso. Porque, que nem o meu irmão sempre disse com a da engenharia, né? A força é constante. A força é constante, ela vai estar sempre forçando. Só que, cara, se tu tiver um reforço e se segurar, daí no caso trazer pro espiritual, tipo, é em Deus, cara, segura em Deus. Porque se largar, velho, nós somos líder aqui, a gente vai cair em cara, alguma coisa que tá ali. Isso. Exatamente. Entendeu? E é interessante que as primeiras definições é tudo na questão sexual, tu pode ver, né? É adultério, é depravação, porque o ser humano, pra essa área aí, meu Deus do céu, a gente é uma das primeiras que a gente cai. Exatamente. Então a gente é a Torre de Pisa, a gente tá inclinado, que nem ele falou do desejo. Provavelmente essa pessoa, né, a pessoa que tem, ela tá inclinada a ter esse sentimento. Aí vai dela se ela quer realmente resistir. Cara, se agarra em Deus, pede um reforço do Espírito Santo aí. É isso aí. Porque nós somos inclinados a fazer besteira. E é melhor confessar a tentação do que pecado. Isso aí. Isso aí. Acho que é isso. Agora E pode aí? encerrar. E aí? Agora pode sim. encerrar. Mais uma pergunta. Deixa uma palavra aí, cada uma palavra aí pra galera que tá ouvindo, Cara, um conselho. Queria dizer para os líderes de adolescente, né? Eu sou novo nessa área, mas não desistam, cara. Invistam nos seus, né? Cara, é difícil, vamos confessar, né? Não é fácil. Mas pensem neles. Pensam. Assar, às vezes. Mais ou menos. Por aí. Mas pensem no que eles vão se tornar. Pensem nas conexões que eles vão gerar e principalmente pensem no legado que vocês estão passando e que eles vão receber da maneira que eles precisam entender para poder levar isso adiante. Isso aí. Eu vou trazer um dado aqui para finalizar. Uma pesquisa sobre conversão da APEC 2014, tá? Então já está desatualizado. Mas entrevistaram 1.200 cristãos e 96% se converteram antes dos 21 anos de idade. E aí tem umas estatísticas de 85% foi dos 4 aos 14. Então, até a adolescência eles se converteram. Eu já vi várias outras assim, pesquisas. E, cara, tipo, vamos botar um padrão, porque é tudo mais, tá? 80% das conversões é na adolescência. Até a adolescência. Então, para ver, nós como líderes e a igreja, se a igreja não olhar pro adolescente, ela tá negando 80% de chance de conversão. Tipo, não é que Deus não vai salvar o mais velho e tal. Mas, cara, é 20% de chance. Tipo, se a gente fosse trabalhar em estatística, né? A gente tá tentando, né? Digamos assim, a igreja que não se preocupa com o adolescente, o jovem, né? Ela tá negando 80% de chance de conversão. Aí ela quer converter o outro que já tá, né?
tem muita coisa pra tirar, né? Muito entulho. Então, se tu conseguir pegar o adolescente e ele se converter, cara, né? Então, assim, pra ver como é importante nós estudar essa geração. Porque Deus quer salvar essa geração. Deus quer salvar e que nós possamos estar aí pra ajudar, né? Pelo menos dar um norte aí pra essa geração. Bom demais. Eu me lembro que quando a gente chegou ali na Verbo, era igreja de crianças. E eu achei estranho a palavra igreja de crianças. Por que igreja de crianças? Eu fiquei, mas igreja de crianças. E aí fui conversar com o pastor e ele falou isso aí que tu falou. Ele disse, cara, se eu não tratar eles como igreja, o mundo, o diabo trata eles como possíveis armas deles depois. Então, eu preciso entender que se eu pegar eles agora, a igreja em colocar a cultura do reino dele agora, quando eles estão em formação, quando eles ficarem velhos, por isso que a palavra diz, ensina o menino no caminho que deve andar, porque depois de velho não vai se desviar. Justamente porque você tá moldando uma mentalidade nele, você tá mostrando Jesus pra ele, e ali tudo vai ser diferente. Então, cara, a gente às vezes a gente fala que é um cultinho de igreja, a gente fala que as crianças que dão trabalho, os adolescentes que são chatos. Eu me lembro que chamavam, na minha época, era aborrecente. Até falei pra Giza, aborrecente, nossa, coisa de velho. Ela falou assim, pois era o que a gente falava, era os aborrecentes. Cara, não, cara, eles são, assim, não é só o futuro da igreja, já tá sendo o presente. Da igreja, né? Então, a gente precisa mesmo abrir assim a nossa mente, né, como líderes, como pessoas de Deus mesmo, né, e começar a manifestar isso. Começar a dizer, Jesus, estamos aqui, o que nós precisamos fazer, como fazer, nos dê estratégias, né, e, cara, bom demais. Foi muito bom falar com vocês e eu quero deixar, a gente sempre coloca, né, os livros. As dicas de livros, né. Então eu vou começar, esse aqui é Manual dos Jovens Estressados, mas muito inteligentes, é do August Curry, eu acho que é assim que pronuncia, é esse livro aqui, né, e é um livro extraordinário, muito bom mesmo, que na era da internet, das redes sociais, os jogos, TV a cabo, que se misturam com cinema, jornais, estudos, são tantas informações e atividades que é muito difícil não saturar o cérebro, aquilo que nós estávamos falando. Você acorda cansado, é impaciente, quer tudo na hora, tem dor de cabeça, enfim. Então, ele fala muito a respeito disso, de como você lidar com esse tipo, né, de jovens e adolescentes. Esse aqui é um livro muito bom do Rick Johnson, Pais Curados, Conselhos para Pais sobre como quebrar o ciclo de negligência, abuso ou ausência parental. Então, a gente acabou de falar sobre isso, né? A gente tá esperando que alguém ajude os pais, às vezes estão... Por favor, me socorre, né? E, cara, não, eu acho que é o próprio pai que precisa, né? Olha só, o sumário fala que é quando os pais falham, como o nosso passado afeta o nosso papel dos pais, curando as nossas feridas, passos práticos para a cura, curando as nossas emoções, novas estratégias de paternidade, filhos bons, filhos ruins, práticas saudáveis de relacionamento, pensamentos para mulheres, por que vocês são importantes, pensamentos para homens, por que vocês são importantes, e conclusão, pais melhores, famílias melhores, mundo melhor. Um livro muito bom mesmo. E esse também, Construídos para Durar, que fala do Kenneth W. Reagan, como construir relacionamentos fortes e duradouros com Deus, família e amigos. Prático demais. A gente parece estar esquecendo de coisas práticas e a gente precisa voltar. Um livro, cara, simples, assim, que tu vê, meu Deus, mas por que tá falando isso? Olha só que interessante, John Maxwell fala em seu livro, O Tesouro de um Amigo, diz, os seus amigos são como os botões de um elevador. Eles irão levá-lo para cima ou para baixo. Olha só que interessante. Simples e profundo. Simples e profundo. Né? Então, a gente precisa voltar a construir relacionamentos, né, saudáveis para que essa geração cresça saudável e possa manifestar o reino de Deus. Isso aí. Bom demais receber vocês, bom demais o papo. Isso aí. E era isso. Tá bom, gente? Show. Valeu, obrigado por Valeu, estar aí. gente. E é nóis, tamo junto. Valeu.